Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Viajante do Universo. Capítulo 31. Ponto de vista de Jason. E, é isso. Retornando rapidamente para casa usando o portão de dobra, consegui algumas das peculiaridades que eu queria ter em mãos há algum tempo, mas finalmente consegui a maioria delas para meu uso. Tenho que agradecer a Voo, Duplicar, Pesquisar e Portão de Dobra, por tornarem as coisas muito mais fáceis do que eu intencionalmente imaginei. Basicamente com a ajuda do Alter Ego com coordenadas ao redor do globo, junto com Pesquisar, aprimorado com a peculiaridade One for All. Ele me ajuda a descobrir exatamente onde encontrar os outros usuários da peculiaridade ao redor do mundo e pesquisar agindo como um minimapa, sabendo onde os outros estão. Consegui até encontrar o Mr. Compris em algum lugar da Rússia roubando dinheiro dos ricos e dando aos pobres sua habitual farsa de seu trabalho como ladrão internacional, algo que respeito. Mas de qualquer forma, consegui chamar a atenção do mundo com essa façanha, pois isso certamente os irritaria. De qualquer forma, consegui encontrar as seguintes peculiaridades que consegui adquirir depois de algumas viagens, além de outras boas. A ativação celular permite que seu usuário ative as células em seu corpo ou no corpo de outra pessoa através do toque. Isso aumenta a regeneração, o tempo de recuperação e pode até melhorar a condição física. Consegui tirar uma foto do Katsuma Shimano fazendo cosplay de All Might usando meu talento de cosplayer supremo, enganando o garoto e também dando a ele algumas fotos e autógrafos do All Might para deixar as crianças felizes. Compressa a individualidade de Atsuhiro permite que ele comprima qualquer coisa em uma área esférica ao redor de seu braço em um objeto pequeno, parecido com mármore, sem realmente danificá-lo. Ele só pode comprimir seu alvo se estiver tocando nele. O peso do alvo é reduzido ao lado deles, tornando-os muito fáceis de carregar. Se usado em uma pessoa, ele efetivamente a aprisiona, encerrando a luta instantaneamente e permitindo que o Mr. Compris a abduza sem dificuldade. Explosão permite que Katsuki excrete suor semelhante à nitroglicerina de suas palmas e o acenda à vontade para criar explosões de vários tamanhos. Através de qualquer uma de suas palmas, Katsuki cria ondas de choque de fogo que são altamente poderosas e destrutivas, frequentemente queimando ou quebrando o que quer que atinjam, com o próprio Katsuki sendo imune a elas, exceto por algum recuo. Eu consegui isso em um encontro casual com o cara quando ele me desrespeitou. Fiz questão de mandar dar 3 chutes na bunda dele enquanto usava a minha peculiaridade Overclock, em alta velocidade. Sim, depois disso ele foi mandado para o hospital com a notícia da mãe dele, que eu ouvi da Inko. Que eu ouvi do Deku que algum vilão garantiu que ele não pudesse usar seu pequeno D novamente. Agora sim, isso é justiça. Consegui obter a peculiaridade de Todoroki que é meio frio meio quente e permite ao usuário gerar gelo, geada e frio do lado direito do corpo e fogo, chamas e calor do lado esquerdo. No entanto, o usuário não consegue manipular nenhum elemento que venha de uma fonte externa, ele só pode criá-los do corpo. Consegui isso quando Fuyumi me convidou para um jantar de sua família. Depois que toda a mídia da Endeavor foi presa e estava enfrentando algumas acusações de violência doméstica entre outras coisas, quando ela me apresentou a sua família. O grupo. Pena que Dabi ou Toya ainda não estavam lá. Acho que ele ainda está ocupado com seus negócios com Jiran, fazendo com que as pessoas demitam seu velho, mas sua peculiaridade cremação? Certamente era uma força útil para se ter por perto. Mas o lado positivo é que as peculiaridades que eu já tinha começaram a sofrer mutações conforme se misturavam, o que transformou a peculiaridade é meio frio meio quente, permitindo-me controlar totalmente os elementos, junto com minha peculiaridade elétrica, da qual tenho controle total, fundindo-a com outras peculiaridades básicas elétricas que recebi da América. Consegui até obter a peculiaridade Estresse, do líder redestruir do Exército de Libertação Meta, pois sua peculiaridade é útil. Estresse concede a Riki a habilidade de converter estresse, raiva e frustração em poder bruto. O poder bruto é capaz de aumentar sua força e tamanho. Quanto maior o grau de estresse, maiores e mais resistentes o usuário pode tornar partes de seu corpo. O poder absoluto obtido com essa habilidade é representado por marcas pretas que se espalham para as áreas aprimoradas do corpo do usuário. Qualquer membro pode ser aprimorado à vontade, ou o corpo inteiro do usuário pode ser aprimorado de uma só vez. Essa peculiaridade é se tornar o Hulk. Quanto mais bravo você fica, mais forte você fica. Além disso, isso ajuda a se desenvolver ao longo do tempo durante o treinamento ou quando tem uma situação frustrante em mãos. A elasticidade permite que Danjuro conceda a propriedade de elasticidade a qualquer coisa que ele toque. Ao tornar objetos elásticos, Danjuro pode manipulá-los a seu favor. Por exemplo, um guindaste elástico pode servir como um estilingue para lançá-lo por longas distâncias. Este é um dos meus favoritos, pois posso transformar meu corpo em borracha elástica para me tornar Luffy ou pelo menos jogar o estilo de luta do Homem de Borracha. Não vou mentir sobre conseguir uma segunda marcha ou apenas prender algumas pessoas com este. A peculiaridade de transformação Kaiju, mas ela também sofreu mutação quando adicionei a peculiaridade Tou, que originalmente era um mutante. Mas com essas duas se tornou uma peculiaridade base mutante, permitindo-me me tornar Godzilla com aqueles lasers gama. Eu até tenho outras formas de monstros da minha viagem na Antártida que sabia que era a base principal do Rei Ghidorah com sua peculiaridade Ghidorah, junto com a companheira de Godzilla a Rainha com sua peculiaridade Montra. Havia outros, mas eu fico com os 3 principais por causa de suas formas e habilidades icônicas. Mas combine isso com a gigantificação do Monte Lady, então eu posso oficialmente ser uma ameaça do tamanho de um kaiju. A peculiaridade permite que seu usuário aumente drasticamente seu tamanho para níveis gigantescos. Enquanto gigantificada, e pode facilmente subjugar alvos menores e lutar contra inimigos de tamanho similar em pé de igualdade.
velocidade. A massa extra também lhe concede força suficiente para destruir edifícios e outras estruturas com facilidade. Vibrar dá a Yoshindo a habilidade de gerar vibrações ou ondas de choque, que podem viajar por praticamente qualquer meio. Mais notavelmente, ele usa essa habilidade para sacudir coisas que ele toca com suas mãos. Vibrar permite que eu controle a velocidade e a força de suas vibrações, incluindo a duração dos intervalos entre os tremores. Vibrar a maioria dos objetos vigorosamente fará com que eles quebrem e quebrem. Quando usado no chão, vibrar pode criar pequenos terremotos controlados. Como um bônus legal aos efeitos posteriores do vibrar, essa individualidade pode conceder ao usuário resistência a vibrações, como ataques hipersônicos, além de praticamente qualquer outro fator de resistência individual que eu possa obter. Finalmente consegui a peculiaridade Redemoinho, pois ela concede a Inasa a habilidade de controlar completamente o ar ao seu redor. Com esse poder, finalmente me tornei o Avatar, o mestre de todos os elementos. Não, pelo menos eu posso controlar os elementos agora, só preciso praticar usando-os. Depois foram os incomuns que eu consegui bem longe do Japão, que são chamados de peculiaridades refletir, e alma, que eu acho estranhas e poderosas. Alma é a individualidade de Rod que se manifesta como um pequeno animal parecido com um pássaro chamado Pino. Pino está ligado à alma de Rod e muda a expressão facial dependendo de seus sentimentos internos, mesmo que ele tente escondê-los. Ele era um cara legal e pobre porque precisava de dinheiro para ajudar a sustentar sua família com o cara, então eu o paguei para obter sua individualidade, já que ele estava em uma situação desesperadora, pois precisava de dinheiro. Também me certifiquei de confirmar que o que ele disse era verdade com minha peculiaridade confissão e pesquisa. Então fiz um acordo com o garoto de que se eu tivesse sua peculiaridade, eu o pagaria generosamente com barras de ouro, graças à peculiaridade de criação, e muito dinheiro, mas também uma cópia da peculiaridade de criação, junto com algumas instruções de como produzir seu próprio dinheiro. Eu respeito aquele garoto por cuidar de sua família quando seus pais os deixaram para se defenderem sozinhos. Pelo menos ele pode ter uma chance de refazer sua vida. Mas isso também me levou a outro grupo desfavorável de terroristas que conheci ao longo do caminho, liderados por seu líder Flecht Tarn com suas melodias roubadas do balcão. Refletir. Era a peculiaridade de Flecht Tarn permite que ele reflita qualquer ataque e seu efeito de volta para seu usuário. Ele também pode armazenar o ataque para usar mais tarde, em vez de apenas refleti-lo imediatamente. Este peculiar não é adequado para suportar vários ataques poderosos e se desgastará em batalhas prolongadas. Um ataque mais poderoso não pode ser refletido pela peculiaridade. História engraçada sobre isso. Eu não tinha intencionalmente feito da minha missão parar um monstro cultista genocida surfo como aquele cara, nem eu intencionalmente salvei o mundo por completo acidente. Mas, o flashback. Destruindo a entrada principal da base secreta do grupo Humanize, consegui encontrar a pessoa que estava procurando por uma grande peculiaridade. Olá, vilões. Estou aqui para um turno do Sr. Flecht. Aquele bastardo está aqui? A pensão alimentícia e o FBI estão atrás de vocês. Foi quando me deparei com o próprio Surfa Azul que olhou para mim com raiva enquanto levantava a voz. Você infectou a doença. Eu não percebi que os heróis estavam aqui tão cedo tentando me impedir de salvar o mundo da doença das peculiaridades. Mas não adianta, herói. Eu já tenho as bombas prontas para liberar o vírus das peculiaridades, forçando as pessoas com peculiaridades a ficarem furiosas, aumentando a força ao metabolismo do corpo até que ele seque e morra pela falta de energia do corpo. O que dizer agora? Olhando para o Surfa Azul, ligue o dispositivo na tela. Ele começou a mostrar terras de diferentes regiões enquanto as bombas começavam a fazer tic-tac enquanto Flecht Tarn se regozijava de sua aparente vitória. Não adianta, herói. Todas essas bombas estão fadadas a serem armadas pelo cronômetro. Não vou deixar você vencer, pois salvarei este mundo deles mesmos. Ok, eu não esperava que o terceiro filme do vilão fosse um cultista de todas as coisas para acabar com o mundo e também com bombas por todo lado. Por falar nisso, caramba, eu nem tive a chance de ir por esse motivo. Eu só vim para pegar aquela peculiaridade, refletir. Mas todos neste grupo Humanize são loucos, é claro. Mas eles deveriam ter colocado mais usuários de peculiaridades aqui em vez de pessoas normais com armas. Armas não machucarão o Homem de Ferro. Além disso, eu já tenho um escudo magnético junto com a peculiaridade, vou dobrando a proteção. Embora houvesse uma cópia do Robin Hood e um cara com poderes líquidos, junto com cobras e o cara da bola de ferro, eles foram rapidamente derrotados, sem que eu me segurasse e avançasse a toda velocidade contra todos, enquanto eu simplesmente passava por eles. Nenhum desafio, mas eles nunca lutaram contra um velocista antes, então acho que foi justo eles terem perdido. Naquele momento, enquanto o Flecht Tarn estava ocupado monologando para mim, eu pedi ao Alter Ego em minha cabeça um comando. Alter Ego, você se importa em saber cuidar das bombas? O idiota na minha frente disse que ele controlava tudo daqui, então isso significa que há um botão de desligar no mesmo lugar, preciso que você o hackeie. Alter Ego então respondeu a mim na minha cabeça com sua voz robótica usual. Afirmativo, senhor, já estou nisso. Além disso, você pode querer lidar com o Surfa Azul, senhor. Olhando para ele, Flecht Tarn então começou a expressar um sorriso louco enquanto me encarava com ódio sério. Mas pensar que um vigilante de todas as pessoas era alguém para me impedir é engraçado, senhor Homem de Ferro. Mas observe que tudo que você fizer será em vão, pois com minha individualidade você nunca será capaz de me machucar. Inclinando a cabeça diante disso, falei em tom presunçoso diante do desafio. Isso é um fato agora? Acho melhor eu fazer algo a respeito. Indo rapidamente em sua direção, imediatamente peguei sua peculiaridade, refletir de usar All for One, já que o Surfa Azul não é mais tão azul.
pois a cor de sua pele muda, observando o claro choque de sua mudança. Tocando-se por todo o corpo, ele não sentiu dor enquanto eu me preparava para dar um soco, pois ele parecia estar absorvido em seu pequeno mundo. Eu posso sentir novamente. Eu posso tocar. Estou livre da minha maldição. Oh, obrigado, gentil senhor, por... Arremessando meu punho e acertando um soco nele, deixando-o inconsciente, não pude deixar de comentar sobre sua situação. Bem, então papai surfo. Não posso dizer, mas... Bem, muitos não podem dizer que salvaram o mundo por completo acidente, mas estou feliz em dizer isso. Foi quando o alter ego me notificou nas telas, respondendo em um tom robótico: Senhor, todas as bombas foram desativadas. Além disso, gravei tudo isso em vídeo para os estados, caso o provável evento de o governo capturar sua opinião pública ajude em sua sentença. Mais uma vez, obrigado por planejar as coisas, alter ego, mas acho que é hora de ir. Não quero explicar os danos materiais com os quais usei o portão de dobra, e escapei. Fim do flashback. Sim, foi um dia estranho lidando com o papai surfo cultista, mas pelo menos tenho tudo pronto. Atendendo a chamada da minha pulseira, consegui ouvir a voz de Fuyumi enquanto a colocava na função de voz, ouvindo-a responder gentilmente: Olá, Fuyumi. É bom falar com você de novo. Para que é a chamada? Foi quando ouvi uma resposta dela com um tom alegre: Olá de novo, Jason. Já liguei para você e Manami, caso vocês dois estejam interessados em me acompanhar até uma área especial. Levantando minha sobrancelha para isso, respondi com um tom curioso para ela: Sério? Deve ser um lugar especial se você está convidando seus amigos para irem com você. Claro, estou a fim de ir, então onde é exatamente? Tudo está indo exatamente como a previsão fez parecer. Capítulo 32. Ponto de vista terceira pessoa. Em outro lugar, em uma sala privada, havia um homem com uma máscara de metal e equipamento militar, junto com seus homens. De um lado de uma mesa com seu grupo de homens armados, enquanto o outro All for One esperava pacientemente pela pessoa em questão com um pequeno dispositivo ao seu lado. All for One então começou a perguntar ao mercenário em um tom calmo, enquanto ele começava a transferir o pagamento de crédito para outra pessoa usando o dispositivo. Ok. Então, Sr. Wolfram, o valor que dei para sua conta privada foi metade do preço de $500.000 em moeda americana. Você receberá a outra metade quando terminar seu trabalho. Wolfram, o homem usando a máscara de metal, pega um cigarro enquanto olha para All for One com um sorriso enquanto balança a cabeça, claro. O item que você quer é aquele peculiar amplificador de David Shield na ilha, certo? Aquele lugar foi construído para competir com o sistema prisional de Tartarus. Como você espera que gente como nós entre, muito menos lide com aquele lugar exatamente? Será tarefa da minha equipe lidar com a situação. Saindo da sombra estava um homem de altura razoável, com pele clara e olhos cinzentos finos e retangulares e pupilas brancas. Ele também tinha cabelos brancos que chegavam logo abaixo dos ombros, penteados para trás, longe do rosto. Sua característica mais marcante era a grande máscara preta que o cobre do peito até um pouco acima do nariz. 4 peças extras enroladas ao redor da pele exposta do rosto e da cabeça. 4 placas mais escuras cobrem cada lado do pescoço, forradas com roxo escuro. E ele tinha o que parece ser algo semelhante ao focinho plano de uma máscara de gás sobre a boca, decorada com 7 taxas cinza, bem como um grande cilindro roxo e preto saindo de cada uma de suas omoplatas. Abaixo disso, ele usava um traje de corpo inteiro de design similar, com placas pretas cobrindo todo o seu corpo, deixando apenas os dedos expostos, e por cima disso, um blazer e calças sociais de uma cor lilás clara. Ele também usava botas pretas. Essa pessoa era Nine completamente completa junto com sua tripulação ao seu lado enquanto ele fala com a tripulação de Wolfram em seu tom frio. Vocês não precisam se preocupar com identidades naquele lugar. All for One já fez um trabalho rápido nos dando acesso à ilha aí. Nós cuidaremos da força da ilha. Vocês só pegam um amplificador de peculiar. All for One concorda com isso enquanto sorri por baixo de sua máscara de suporte de vida, também para garantir que você faça o trabalho, Wolfram. Eu lhe darei um gostinho de outro presente. Se você conseguiu o item, espere outro presente meu. Colocando a mão em Wolfram, ele só conseguiu sorrir ao sentir que outro poder entrava em seu corpo. Enquanto os vilões estavam ocupados uns com os outros, poucas câmeras de segurança estavam ativas, pois a All for One não poderia tê-los notado, pois as câmeras estavam enviando um sinal para o outro lado. Vendo tudo do seu laptop em seu quarto, arrumando suas coisas para embarcar no voo, Jason tem visto tudo da sua porta dos fundos que a Alter Ego deixou desde a primeira vez que veio ao mundo de My Hero Academia. Colocando o queixo no rosto, Jason sorri ao ver o quão previsível o One for All é enquanto ele vê tudo do seu laptop. Interessante. Eu sabia que deixar um porta dos fundos nas câmeras de segurança dele seria útil um dia desses. Ainda bem que o Alter Ego fez questão de criar um porta dos fundos com antecedência. Obrigado, Alter Ego. Aparecendo de uma das janelas na tela, o Alter Ego finalmente apareceu em sua aparência humana, surpreendendo Jason um pouco. Olá de novo, senhor. Você gosta da minha aparência? Peguei um pouco do conhecimento humano deste mundo e fui com esse estilo a partir de seus estímulos cerebrais. Você gosta da minha nova aparência? A nova aparência que Alter Ego assumiu foi a aparência de Sheki Nanami do jogo Danganronpa 2, mas uma aparência mais realista. Isso pegou Jason com uma leve surpresa de sua parte ao vê-la, ela na nova forma. Sorrindo um pouco pelo canto da boca, ele comentou sobre o novo visual do Alter Ego. Esse é um visual interessante, Alter Ego.
Não sabia que você tinha a habilidade de mudar de aparência, mas, novamente, eu projetei com o programa de escolha. Alter Ego, por sua vez, sorriu para isso enquanto começava a falar do canto da janela em seu laptop. E eu, por exemplo, agradeço pelo programa de escolha que você me deu a habilidade de escolher. Eu escolhi esse design para ajudar você a se sentir mais confortável. Afinal, estamos juntos nessa viagem. Além disso, isso vai ajudar você a acalmar seus medos de ficar sozinho. Engolindo em seco, Jason só conseguiu concordar que o que ele teme é estar sozinho no novo e vasto mundo, mas que se sente confortado ao saber que não está sozinho em suas viagens. Depois de se acalmar, Jason começou a falar com Alter Ego enquanto perguntava em tom curioso. Tudo bem, Alter Ego. Você reuniu todas as novas informações das anotações de pesquisa do médico? Alter Ego assentiu com a cabeça enquanto começava a mostrar documentos de notas mostradas, bem como detalhes sobre os planos rotulados em Projeto Nomu. Enquanto falava, afirmativo senhor. Obtive todas as suas notas de pesquisa sobre a criação de Nomu modificado e Nomu de ponta de acordo com as notas do Dr. Kyudai. Até mesmo a modificação de seu Projeto Nine também está em nosso banco de dados com todos os detalhes importantes da criação de um. Senhor, houve algum motivo para não interromper a pesquisa deles? Quando Jason ouviu o Alter Ego questioná-lo, ele deu sua razão com uma expressão conflituosa em seu rosto. Para ser honesto, Alter Ego, foi mais para que eu pudesse revisar o projeto deles para me ajudar no futuro, com pequenas mudanças em seu plano original quando eu encontrar uma tragédia ou um mundo distópico. Assim que ele respondeu sua resposta, Jason respondeu com outro raciocínio ao Alter Ego justificando suas ações. Nunca se sabe se o trabalho deles pode ser usado para ajudar o mundo, mas também para o bem do enredo deste mundo, eu preciso saber como as coisas terminariam a meu favor para planejar com antecedência situações sérias. Alter Ego assente com a cabeça enquanto começa a falar mais sobre a situação em suas mãos. Sim, aparentemente eles estão discutindo como iriam roubar o dispositivo amplificador individual. Jason ouvindo isso usou sua previsão em si mesmo, pois se viu com Fuyumi e amigos, em vez de lutar contra Nine, enquanto ele respondia ao Alter Ego, parece que temos algum tempo antes de enfrentá-los. Acho que o convite de Fuyumi para ir foi parte do destino, hein? Alter Ego, você pode trazer as biografias deles apenas com as filmagens que estamos vendo? Foi quando mais telas detalhando os outros membros dos grupos de vilões foram mostradas enquanto o Alter Ego começou a falar, bem aqui senhor. Todas as informações fornecidas sobre os vilões em questão, incluindo o estado atual de progresso de Nine. No entanto, as peculiaridades listadas não estavam em Nine considerando as mudanças, mas o resto, no entanto, consegui obter através do nascimento de suas peculiaridades. Olhando para cada nome e cada história dos membros que Jason viu, ele só terminou de lê-los por alguns segundos para ter uma ideia de quem eram e também estar preparado para cada um deles. Oio Makihara, também conhecido como Múmia, um vilão que trabalha com 9 com a individualidade e a mumificação? A individualidade de Oio permite que ele manipule suas bandagens e prenda qualquer coisa que fique presa nelas. As bandagens podem ser quebradas com força suficiente. Se ele capturar objetos inanimados, ele pode controlá-los e usá-los como armamento. Ele não pode controlar seres vivos, mas pode manipular quaisquer objetos que eles possuam, assim como controlar as roupas das pessoas. Shojuro Kon, também conhecido pelo seu nome de vilão Quimera, é um vilão que trabalha sob Nine com a individualidade Quimera? A individualidade de Shojuro lhe concede as características de vários animais. Ele também pode aumentar seus traços animais para proporções monstruosas, concedendo-lhe um tremendo aumento em força e durabilidade, bem como lançar um sopro de fogo. Keruka Zaki, também conhecida como Slice, é uma vilã que trabalha com Nine com sua individualidade Slice. A individualidade de Kiruka permite que ela mova, endureça e afie seu cabelo. Ela pode usar seu cabelo como lâminas, bem como disparar fios individuais dele como agulhas. Keruka também pode usar seu cabelo para propósitos defensivos, assim como para mobilidade usando grandes mechas dele como pernas de pau. Seu cabelo ainda retém suas propriedades químicas quando é modificado e pode ser destruído se entrar em contato com quaisquer materiais nocivos, como ácido e crescimento capilar. Nine, também conhecido como líder de seu grupo, tem a peculiaridade de a manipulação do clima, que lhe permitiu controlar o clima, permitindo-lhe causar instantaneamente tempestades e tornados poderosos. No entanto, de acordo com Nine, sua peculiaridade era muito poderosa para ele empunhar e destruir o tecido celular de seu corpo. Também tem a versão com cópia avançada de A All for One, o número de peculiaridades que são roubadas é desconhecido. Nobu é um dos lacaios de Wolfram com sua peculiaridade mão grande, pois essa peculiaridade lhe concede a habilidade de aumentar suas mãos em grandes garras palmadas. Qualquer coisa que ele atinja com suas mãos aumentadas será deslocada. Daigo é um dos lacaios de Wolfram com sua peculiaridade Hulk fora, pois essa peculiaridade lhe dá a habilidade de se transformar em uma grande fera parecida com um gorila. Isso lhe concede força aumentada, bem como grande durabilidade, juntamente com a velocidade aprimorada em sua forma. Sordil é um dos lacaios de Wolfram com sua peculiaridade desembainhar, pois essa peculiaridade lhe concede a habilidade de cobrir seus antebraços com lâminas dobráveis em formato de cone. Quando ativado, o poder de Sordil pode cobrir seus braços instantaneamente, permitindo que ele se arme a qualquer momento. Líder Wolfram de seu grupo mercenário, bem como cérebro em seu grupo com a peculiaridade manipulação de metal, sua peculiaridade permite que ele remodele e manipule livremente material metálico ao fazer contato físico com sua superfície. Pode ser usado para propósitos ofensivos e defensivos, como criar pilares flexíveis para esmagar seus alvos e paredes altas e resistentes para se defender e prender seus oponentes. Olhando para eles, Jason também leu suas biografias e empregos anteriores enquanto falava em voz alta o que eles fizeram, conquistas anteriores, sequestro de crianças,
extorsão de drogas para outros estados, repetidas reivindicações por danos materiais, assassinato, etc. Esses caras são muito bons no que fazem, mas a maioria dessas áreas é cheia de prédios de metal, onde seu líder sempre tem vantagem. Então, olhando para as conquistas de Nine, Jason e sua equipe começaram a lê-las em voz alta em um tom curioso. Conquistas passadas destruíram a tirania de um pequeno país pobre junto com seu exército. O trabalho forçado de pessoas fracas e sem peculiaridades e a subjugação completa de uma cidade? Acho que eles estavam ocupados com outros países menores lutando contra a opressão, ao que parece, mas eles estão no meu caminho. Olhando fixamente para a informação fornecida enquanto fechava os olhos enquanto falava o que estava em sua mente, essas pessoas estão no meu caminho. Mesmo se eu as deixasse passar, elas provavelmente machucariam meus amigos e pessoas inocentes na ilha. É melhor se eu puder me livrar de todas elas de uma vez. Dando uma olhada lá fora, Jason olhou para o sol brilhante e uma ideia surgiu em sua cabeça. Ele perguntou ao alter ego com um verdadeiro sorriso de troll. E aí, alter ego? Você pode pesquisar no Google qual é a distância das coordenadas geográficas da Terra ao Sol? Terminando de procurar a resposta e calculando sua própria resposta, alter ego finalmente falou com ele. Cálculo concluído, Jason. Tenho as coordenadas completas e faço os cálculos necessários para ajudar no transporte para o Sol. Sorrindo, Jason apenas concorda alegremente, pois finalmente pode mandar seus inimigos para o Sol enquanto cuida dos vilões principais e não da bucha de canhão. Jason olhou para o vilão deste mundo e só conseguiu rir da cena à sua frente com leve diversão. Hahaha. All for One ainda é o grande vilão deste mundo, mas ele vai precisar estar 20 passos à minha frente para vencer. Capítulo 33. Ponto de vista terceira pessoa. Enquanto isso, em um voo para a ilha, e uma moça grande, musculosa e peituda, usando seu traje de heroína, só conseguia olhar enquanto sorria ao ver. Então está a grande ilha aí, certo? Acho que é a nossa vez de proteger o lugar da ONU, hein? A pessoa que estava pilotando o avião só conseguia falar pelos alto-falantes do avião enquanto falava educadamente com ela no assento do passageiro. Sim, senhora. Veio dos principais estados e dos oficiais da ONU. Era a vez da América enviar seus heróis para proteger o lugar com todos os outros também. Número 1. Embora possa ser para salvar alguma face, considerando que você perdeu para o Homem de Ferro algumas semanas atrás. A senhora em questão sorri antes de resmungar ao ouvir a menção do Homem de Ferro enquanto pensa consigo mesma enquanto relaxa e se lembra daquele dia que mudou sua vida para sempre. No passado, sim, se minha memória não me falha, David Shields foi meu antigo parceiro mestre. Lembro-me deles perfeitamente, acho que é hora de agradecê-los por me resgatarem há tanto tempo. O piloto ri disso enquanto diz a ela no alto-falante. Haha, o que você disser, estrelas e listras, mas pousaremos em breve. Ela sorri porque quer ver David Shields e agradecê-lo devidamente por salvar sua vida quando criança. A bordo de um avião particular em direção a uma ilha, Jason, Manami e Fuyumi seguem em direção a um local seguro enquanto Jason observa tudo da janela com vista para o oceano aberto. Jason aproveitou o momento para sorrir enquanto agradecia Fuyumi pela oportunidade. Tenho que admitir que você está agradecida por convidar seus amigos aqui, Fuyumi. E Ilha nunca pensou que me veria indo para aquele lugar. Manami também estava olhando para o céu, aproveitando sua vista, enquanto também fazia seus comentários sobre a viagem gratuita. Fuyumi. Eu também não esperava ir para a ilha por uma semana inteira. Essa será uma experiência interessante. Também, obrigada novamente pela viagem. Fuyumi apenas ri nervosamente pelos agradecimentos enquanto responde aos dois, haha. Eu acho, mas honestamente eu não teria aceitado o convite para uma arrecadação de fundos, mas francamente, você sabe que meu pai está sempre ocupado com o trabalho de herói. Mas com os casos repentinos contra ele, bem como a viagem já paga aqui, pensei que precisava de algo para fugir da realidade por um tempo. Depois disso, ela limpa a garganta enquanto dá aos dois outro motivo pelo qual ela foi escolhida em vez de seu pai. Quando ele perguntou se eu seria voluntária em seu lugar para um evento, eu teria recusado na hora, mas sabendo que eu era a única opção. Já que meus outros dois irmãos não gostam dele, eu era a única opção que restava, já que ele está ocupado tentando caçar o Homem de Ferro no Japão, já que foi a última vez que o viu, mas acho que suas preocupações seriam um sistema judicial. Agora, Jason, por sua vez, olha inocentemente para o outro lado, sem parecer suspeito para ninguém por perto. Enquanto Manami apenas balança a cabeça em concordância enquanto fala, sim, o Homem de Ferro tem criado várias ondas, especialmente com as últimas acrobacias da conta do Twitter, junto com filmagens reais. Embora eu tenha achado engraçado que ele chamou o cultista louco de surfo, ele tecnicamente salvou o mundo por completo acidente, de acordo com seu nome de usuário Fuck You. Fuyumi bate palmas enquanto fala positivamente sobre sua alegria em atrair a atenção de seus dois amigos para ela, ignorando as notícias da mídia do Homem de Ferro. Estou feliz que as pessoas em Ilha me permitiram receber alguns convidados durante nossa estadia no hotel Ilha. Serei franca, estava nervosa por ser a pessoa a ir, mas com vocês dois aqui, isso acalma meus nervos para a viagem de uma semana. Jason sorri com esse comentário enquanto fala em um tom agradecido enquanto coloca o ombro na cadeira, sim, e falando sério, obrigado por nos convidar para a ilha. Ouvi dizer que a ilha é o lar de muitas mentes brilhantes ao redor do mundo que vivem na Ilha de Metal. Eles supostamente estão ocupados pesquisando peculiaridades. Fuyumi assentiu enquanto informava aos dois mais informações sobre a ilha para onde estavam indo. Sim, isso é correto, eles fazem pesquisas de peculiaridades. No entanto, eles também recebem apoio de todas as empresas de equipamentos de suporte do mundo para promover suas pesquisas para a sociedade. Assim como estamos entrando na IESPO para mostrar apoio. Manami também aproveitou o momento para dizer sua parte na conversa com entusiasmo na voz.
Essas pessoas aqui são o que fazem o suporte e outros avanços tecnológicos para a nossa sociedade atual. Eles estão cheios de mentes talentosas de todos os lugares, sempre procurando qualquer mente brilhante em potencial para se juntar a eles. Na verdade, olhando para Jason, ele olhou para ela confuso até que ela finalmente falou seus pensamentos. Jason, como você não foi descoberto na ilha aí? Com sua mente brilhante, eu pensaria que eles pelo menos o recrutaram. Quero dizer, você passou no teste Fuyumi quando ela lhe ensinou direito, até mesmo os cursos da faculdade? Fuyumi, por sua vez, só conseguiu expressar uma expressão amarga ao se lembrar da época em que ensinava Jason apenas para mordê-la na bunda. Por favor, Manami, eu não quero nem ser lembrada do talento prático dele. Ele levou apenas segundos literais para completar tudo o que eu preparei para ensiná-lo, e quando tentei lhe dar uma lição com questões de educação de nível superior fraudadas. Com questões de universidade e faculdade, ele ainda passou também. Ela abaixou os ombros, com uma expressão derrotada no rosto, falou em tom desesperado. A única coisa que ele não sabia era história, mas mesmo assim, levou pelo menos 3 ou 4 dias para memorizar todas as eras e matérias da história. Jason, por sua vez, agiu envergonhado por isso, pois pensou consigo mesmo. Não, eu teria terminado em 2 dias, mas senti vontade de ler a história deste mundo. Que eu também vi você se desesperando muito. Retornando ao tópico anterior para Manami, Jason limpa a garganta enquanto ele honestamente mente para ela sua resposta, para ser completamente honesto com você. Eles provavelmente me perderam quando comecei a fazer minha viagem ao redor do mundo e o fato de que eu não estava mais no sistema escolar. Mas ei, você escolheu no que acreditar. Antes que Manami ou qualquer outra pessoa pudesse falar, eles ouviram o piloto falando, agora chegando em direção ao nosso destino. A ilha aí será mostrada logo à frente, passageiros. Todos olharam para a ilha e ficaram impressionados com a beleza dela e também com a vista de cima. A ilha é completamente artificial e construída principalmente de ferro. No entanto, a ilha vem completa com 4 cidades diferentes separadas por grandes corpos de água e vegetação natural. Há belas praias, grandes lagos e cidades incríveis para serem exploradas. A ilha tem um distrito residencial, um distrito comercial e escolas. A ilha só pode ser acessada por avião, entrando pelo aeroporto. E ilha é uma ilha móvel artificial habitada por mais de 10.000 cientistas pesquisando individualidades. Todas as empresas do mundo envolvidas com o negócio pro-herói investiram dinheiro para criar um paraíso tecnológico para pesquisa e desenvolvimento de peculiaridades, itens de suporte. E ilha é uma ilha móvel artificial criada para cientistas pesquisarem juntos pacificamente. Milhares de cientistas e suas famílias habitam as principais cidades da ilha. Cientistas pesquisam principalmente o fenômeno peculiar e desenvolvem ferramentas para dar suporte aos pro-heróis. A ilha foi criada para reunir os melhores pesquisadores do mundo em um lugar seguro, onde seus talentos combinados pudessem estudar as individualidades. Há várias contramedidas em vigor para evitar incidentes criminais. O sistema de segurança da ilha está no mesmo nível do da prisão de Tartarus. Muitas de suas estruturas são construídas de forma mais resistente do que abrigos antibombas. E os cientistas não podem deixar a ilha para garantir a confidencialidade. E ilha também é a casa da famosa IESPO, um evento em toda a cidade que mostra todos os avanços tecnológicos da ilha. Os pro-heróis são convidados pelos patrocinadores do evento e as pessoas têm permissão para usar suas peculiaridades em público. A única maneira de entrar na ilha é de avião para seu aeroporto, localizado no anel externo da ilha. Vários aviões de várias companhias aéreas trazem pessoas de ir para a ilha. Vários portões podem ser usados para embarcar em aviões. Qualquer pessoa que venha de fora deve passar por uma inspeção de segurança no aeroporto. Assim que Jason e seus amigos finalmente desembarcaram do avião e passaram pelas devidas inspeções, todos estavam dentro da ilha, que era magnífica, com todos os edifícios e maquinários de tecnologia avançada expostos. Observando tudo pela primeira vez na ilha, Jason ficou em êxtase ao ver esse lugar pessoalmente, pois seu sorriso era para significar que uau, esse lugar é simplesmente, tipo uau. Fuyumi disse enquanto avança e entrega a Jason um cartão-chave, enquanto explica a ele enquanto leva Manami com ela. Aqui, Jason. Este cartão-chave permitirá que você acesse o máximo que a ilha tem a oferecer, bem como informações sobre onde fica nosso quarto de hotel. Já reservei 2, um para as meninas e um para você por razões óbvias. Jason assentiu enquanto Fuyumi e Manami começaram a pegar seus pertences que são carregados pelos robôs de segurança da ilha enquanto ela fala com Jason antes de eles saírem. Outra coisa também é que o cartão-chave será sua maneira de pagar pela maioria das coisas da agência do meu pai. Então você pode gastar algum dinheiro em comida e outras lembranças. Só não exagere até lá, divirta-se. Deixe as coisas chatas para os adultos. Manami só conseguiu fazer beicinho enquanto balançava a cabeça enquanto também falava com Jason antes de sair com Fuyumi, HMPH. Ok, Jason. Tente ficar longe de problemas e divirta-se. Nos encontraremos novamente no refeitório do hotel. Tome cuidado. Com isso eles deixaram a área, deixando Jason sozinho enquanto ele piscava para a cena e então falava consigo mesmo, acho que estou sozinho para fazer o que eu quero. Já que é esse o caso, eu poderia muito bem explorar o que esse lugar tem a oferecer. Jason então saiu para explorar a área enquanto observava o cartão-chave que recebeu de Fuyumi enquanto perguntava a Alter Ego em seus pensamentos. Alter Ego e ilha deve ter todos os tipos de pesquisa e informação que são avançadas neste mundo. Durante a semana, quero que você hackeie os sistemas deles e copie todos os documentos importantes de pesquisa e experimentos dentro desta ilha. Você consegue fazer isso? Enquanto andava pela área, ele obteve sua resposta assim que falou com Alter Ego, Deve ser possível para mim coletar os dados, senhor. No entanto, a segurança e os firewalls do sistema aqui são muito mais avançados do que eu. É quase impressionante que possa levar algum tempo para eu coletar tudo que é valioso aqui.
Ao ouvir essa resposta, Jason franziu o rosto, pois sabia que a tecnologia avançada aqui deveria ser inferior, igual ou superior à tecnologia do mundo Danganronpa. Então ele sabia que haveria algumas dificuldades se coletasse informações de uma das áreas mais protegidas do mundo. Suspirando com isso, Jason finalmente respondeu à sua inteligência artificial em um tom conflituoso. Suspiro. Muito bem, então colete o que puder. Não preciso que esta ilha fique em guarda de um hacker entrando neste lugar só para me ferrar. Alter Ego, reconhecendo a resposta, então começou a responder antes de sair pela internet para se infiltrar nas defesas da ilha. E muito bem, senhor. Vou ver o que consigo coletar. Até lá você está por conta própria por enquanto, mas vou verificar você de vez em quando. Agora espero que aproveite sua semana, senhor. Com isso, Jason estava sozinho, observando tudo que a ilha tinha a oferecer com um sorriso no rosto enquanto prosseguia em frente. O voo XXX acabou de chegar. Agora prossiga para o pouso no aeroporto. Em algum outro lugar, ao longo do mesmo tempo, outro avião parou, pois os passageiros lá dentro eram 8 pessoas, todas vestindo uniformes normais. Enquanto saíam do avião e testemunhavam a ilha e pela primeira vez. 9 testemunhando o aeroporto rapidamente deu uma olhada em tudo enquanto observava a área. Então está aí a lendária ilha aí? A ilha artificial móvel com mentes brilhantes, todas trabalhando para pesquisar origens peculiares e mais equipamentos de suporte. O Wolfram só conseguiu grunhir em sua resposta enquanto observava a área e falava suas próprias palavras. Entendi seu experimento científico. Já sabemos disso agora. O que faremos a seguir para ter uma ideia do nosso entorno para ver e planejar? A tripulação de Nine, Kirukazaki, conhecida como Slice, Shojuro Kon, a Quimera, e finalmente Oyo Makihara, a Múmia, não aceitaram a resposta de Wolfram como um insulto ao seu líder. Antes que pudessem lutar ou discutir, Nine levanta a mão para eles, significando que parem, enquanto responde: não se preocupem, amigos, o que ele diz está correto. Ele é forte, afinal, pois sabemos que nosso mundo ideal precisaria de pessoas como ele no futuro. Agora, quanto ao nosso objetivo, concordo com Wolfram que precisamos inspecionar a área em busca de perigos potenciais à nossa frente, não? Wolfram só conseguiu sorrir para Nine, concordando com ele sobre o assunto enquanto todos deixavam a área com suas malas que os robôs estavam carregando. Enquanto isso, Nine já começou a observar a área, pois começou a usar a peculiaridade digitalização, que recebeu do All for One para ajudá-lo a alcançar seu mundo ideal, onde os fortes governarão os fracos ou os que não têm poderes. Durante sua vida, Nine ficou perturbado pela hierarquia de autoridade do mundo, que ele considerava falha, pois é uma hierarquia onde os fracos governam os fortes. Por causa dessa falha, ele quer criar um mundo onde aqueles com poderes fortes governem aqueles com poderes fracos ou nenhum poder. Ele tentaria realizar seus sonhos e os de seus companheiros. Digitalização permite que Nine procure e identifique as individualidades das pessoas até certo ponto, bem como meça seu nível de poder usando uma visão semelhante a uma assinatura de calor, que é exibida quando detecta os níveis de poder dos outros. Enquanto observava tudo com os olhos, ele conseguiu ver uma assinatura de calor muito poderosa, pois era vermelho brilhante, como ele comenta. Interessante. Parece haver uma pessoa poderosa aqui. Ele é o rato que estou procurando? Capítulo 34. Ponto de vista de Jason. Bem, tudo por aqui parece ser bom e os robôs aqui têm um design muito fofo. Aposto que Monaka deve ter adorado esse lugar. Enquanto eu estava vagando pela área, eu tinha minha peculiaridade pesquisar, ativada quando comecei a ler os nomes de todos aqui, bem como as localizações gerais de... Já estava na hora desses caras finalmente chegarem. Quando usei minha individualidade, li os nomes Wolfram e Nine, junto com sua tripulação, que estão aqui na ilha aí. Isso poderia se tornar muito ruim muito rápido com esses caras aqui, mas o que chamou minha atenção foi uma certa heroína na ilha. As estrelas e listras também estão aqui na ilha. Isso pode ser muito ruim se Nine estiver aqui, então isso significa que ele pode estar atrás da individualidade dela, ou melhor, com sua individualidade. Digitalização, ele pode muito bem estar atrás de mim também, considerando que provavelmente tem um nível de poder maior do que todos na ilha atualmente. Mas novamente estrelas e listras é mais forte que nós dois em força, mas se Nine conseguir sua individualidade, será difícil para mim se lutarmos. Alter Ego já saiu para procurar informações das pesquisas da ilha, e eu preciso da minha inteligência artificial para ajudar a executar as funções do traje. Eu posso fazer isso manualmente, mas é melhor com o Alter Ego por perto para ter tudo predefinido para uma luta contra heróis superpoderosos. Mas parece que o Alter Ego está um pouco ocupado no momento. É melhor eu lidar com eles logo, ou algo muito ruim pode acontecer por enquanto, embora seja melhor ficar longe deles até o Alter Ego retornar. Não adianta atirar neles no momento, eu sei quando não lutar contra inimigos mais fortes que podem me superar, e eles têm uma vantagem numérica. Isso, e eu não quero perder minha identidade principal neste mundo para sacrificar minha liberdade apenas para lutar contra eles. Além disso, com minha identidade real exposta, não terei mais minha identidade alternativa, pois a sociedade me rotulará como um vilão pelas ações do Homem de Ferro. Bem, não mais do que o normal, já que o Homem de Ferro está ganhando peculiaridades ao redor do mundo, mas eu baseio meu caso nisso. Se há uma razão pela qual não gosto do mundo de My Hero Academia é que as pessoas são muito rápidas em julgar o que é certo ou errado sobre as ações das pessoas. Balançando a cabeça por um tempo, saindo dos meus pensamentos, tentei ficar o mais longe possível deles por enquanto, já que não adianta lutar agora. Espere um segundo, Estrelas e Listras está aqui. Nossa, ela é praticamente uma grande odiador de ferro depois do nosso primeiro encontro e da nossa perda. Certifique-se de evitá-la e não ser descoberto. Ou então eu posso ser atraído pela sua espessura. Por enquanto, é melhor não chamar atenção para mim.
pois preciso manter minha identidade de ser invulgar aqui neste mundo como prioridade e lidar com outros vilões em outro assunto. Com isso em mente, comecei a me movimentar pela cidade na ilha e, explorando a cidade um pouco mais, embora com menos entusiasmo, enquanto procurava pelo lugar, obtendo todas as informações sobre os lugares, graças à pesquisa amplificada com One for All, mantendo um olho nos vilões. Enquanto andava por ali, notei um restaurante próximo e, querendo acalmar meus nervos, entrei para pegar algo para passar o tempo. Ao entrar no prédio, comecei a fazer meus pedidos e já havia perguntado ao garçom o que eu queria, enquanto esperava nas mesas do lado de fora do restaurante. Só para ter uma visão melhor de onde os vilões estavam, mas também para ficar escondido à vista de todos. Com licença, senhor, mas espero que não se importe que eu fique neste lugar. Olhando por cima, vi uma linda garota com cabelos loiros e olhos azuis água usando uma camisa social branca de manga curta com punhos xadrez, um grande laço do mesmo desenho no pescoço e um colete rosa framboesa escuro. Acompanhando isso, há calças capri cinza claro, sob as quais há um par de meias rosa xadrez, bem como um par de botas marrons de salto. Ela também usa um relógio de pulso e óculos rosa ovais de armação oval. Essa pessoa aqui na minha frente não é outra senão Melissa Shields, uma clara referência à piada da Marvel sobre a Shields, mas ainda assim uma boa. Assumindo minha falsa expressão de surpresa, imediatamente concordei com seu pedido e me apresentei a ela. Claro, sem problemas, senhorita. O nome é Jason Bourne, 15 anos, prazer em conhecê-la. Entendendo minha dica para a pausa, Melissa acena com a cabeça enquanto me responde em um tom alegre. Ah, desculpe, onde estão minhas maneiras? O nome é Melissa Shields, também tem 15 anos e é uma das alunas mais novas aqui na Ilha Academia começando no primeiro ano. Prazer em conhecê-lo, Jason. Sorrindo para ela, ela se senta enquanto notei um quadro em suas mãos com papéis de pesquisa sobre algo, mas então quando ela falou, eu a ouvi. Desculpe por incomodá-lo hoje, Jason. O restaurante estava cheio, e este foi um dos poucos lugares para conseguir uma mesa, já que era para o público aberto. Perdi o almoço porque estava muito ocupado com minha pesquisa. Rindo um pouco dessa situação para ela, respondi com um pouco de humor leve para aliviar seu constrangimento. Para alguém aprendendo a ser um cientista aqui em Ilha, alguém pensaria que tem que estar pronto o tempo todo e cuidar da própria saúde. Onde você estava naquela, Shields? Ela então bufa para mim enquanto desvia o olhar e responde enquanto eu dou uma olhada em suas anotações. Rude. Você não sabe como tratar uma garota com educação e gentileza, senhor? Sufocando uma risada, finge olhar ao redor, como se estivesse sendo falsamente curioso sobre para onde eu estava olhando e não para ela. Uma garota? Onde está e onde posso encontrar o cara sendo um simplório com ela? Melissa parece estar chateada com isso, mas foi quando notei que as notas se pareciam muito com as minhas próprias notas. Porra, essa garota está tentando copiar o traje do Homem de Ferro. Dando uma olhada em seu trabalho antes que ela tentasse falar, perguntei primeiro sobre suas anotações. Ei, essas suas anotações parecem horríveis como as daquele justiceiro do Homem de Ferro que anda por aí nas redes sociais? Ouvindo isso, ela parece envergonhada com isso enquanto começa a explicar em sua defesa, provavelmente para evitar ser julgada. O quê? Ah, desculpe, mas essas notas são um pouco privadas. Embora você possa dizer que fui inspirada pelo design do traje original, bem como pelas últimas notícias dele acidentalmente salvando o mundo, é muito engraçado ouvir isso honestamente, que alguém salva a sociedade aleatoriamente assim. Rindo disso, ela não estava errada, foi exatamente isso que aconteceu quando cuidei do papai surfo do grupo Humanize. Eles eram terroristas, afinal, era melhor cuidar deles e deixar a polícia lidar com eles. Depois disso, comecei a ter uma conversa fiada com Melissa sobre seu projeto. Felizmente para mim, eu já estava usando a peculiaridade confissão, secretamente quando lhe fazia algumas perguntas, pois elas admite abertamente, mesmo sem perceber. Embora direto, isso me deu algumas ideias sobre o que ela estava fazendo, bem como o motivo de ela pesquisar a armadura do Homem de Ferro. Parece-me que ela foi inspirada literalmente pelo design da armadura do modelo principal, pois queria criar sua versão. Ela chegou até aqui descobrindo a aparência da minha armadura e também adivinhando os materiais necessários para ela, mas lendo as notas ou obtendo respostas claras dela, consegui entender melhor porque ela estava pesquisando sobre o assunto. O único propósito dela era se tornar uma heroína, por mais idiota que pareça, porque ela se inspirou no uso da tecnologia para competir com humanos superpoderosos, especialmente durante a primeira aparição do Homem de Ferro, assim como em todas as outras vezes em que ele apareceu, uma vez que virou notícia em todo o Japão. Então, após a derrota de Humanize e as bombas serem confirmadas por outras pessoas, logo ficou claro que tudo sobre destruir o mundo de 80% dos usuários de peculiaridades era verdade, o que se tornou uma questão nacional. Mas desde que o Homem de Ferro salvou todos eles do ataque dos surfos, a opinião pública sobre suas ações ficou dividida e o mundo inteiro estava procurando por peculiaridades que fizeram o usuário ficar em coma por 2 dias. Por causa de ações que parecem motivar Melissa a copiar minha armadura e tudo sobre ela nas filmagens ou o que sobrou dela. É preciso considerar que o alter ego fez questão de manipulá-la ou apagá-la, mas os dados sempre podem ser recuperados se você souber como. Embora as pessoas hoje em dia estejam dispostas a fazer qualquer coisa só pela chance de se tornarem heróis, elas estão dispostas a fazer qualquer coisa só para ser um herói porque, para o homem comum, os heróis são muito elogiados como deuses e as pessoas querem ser assim.
É realmente ridículo como as pessoas sempre veem esse modo de vida de que alguém vai te salvar um dia e não se defender. Mas esse é o problema no mundo de My Hero Academia porque lhes falta o senso comum. Quando um vilão vem para atacar alguém e quando um herói entra em cena, as pessoas, como um rebanho de ovelhas, ficam boquiabertas assistindo a luta como se fosse um show e pegam seus celulares para gravar tudo. Não posso deixar de argumentar onde reside o senso de perigo e autopreservação dentro deles. Mas eles são completos idiotas que não conseguem nem registrar o perigo às suas vidas. Se eles não conseguem nem registrar que suas vidas mortais estão em perigo ou pelo menos tentar ajudar os heróis, não posso culpá-los pela morte deles. Uau, ok, pare com essa linha de pensamento por enquanto e discuta sobre os problemas gerais da sociedade de My Hero Academia para depois reclamar. Não importa o quão frágil ela seja, honestamente. Depois de terminar de falar com Melissa sobre suas anotações sobre a armadura, ela estava trabalhando em mim e saiu porque precisava retornar para sua aula em breve. Bom, eu já estava ficando entediado de ficar sentado aqui de qualquer maneira por enquanto. Eu deveria ser capaz de formular um plano para me livrar dos vilões em um ataque surpresa, mas o de Nine, por outro lado, é um problema realmente importante a ser resolvido. Suspirar? Agora que esses vilões finalmente estão aqui, é melhor esperar até a noite para lidar com eles adequadamente. Não há necessidade de atrair atenção desnecessária para mim. Eu, por exemplo, não vou deixá-los fazer nada. É melhor agir antes mesmo de dar a eles a chance de atacar este lugar. Mas eu deveria ir reunindo todos eles em um grupo enquanto levo a luta para uma área mais deserta. Embora eu vá lutar contra os dois vilões principais, posso enviar a bucha de canhão para o Sol. Obrigado por pesquisar a localização do Sol a partir da Terra. Por enquanto, embora seja a hora de me encontrar com Manami e Fuyumi, já passou da hora de nos encontrarmos no hotel. Atualmente estou na entrada do quarto do hotel. Quando entro, vejo Fuyumi e Manami na recepção. Elas me veem e suas expressões felizes logo aparecem. Manami foi a primeira a me encontrar enquanto falava Jason. Demorou para passear pela ilha, hein? Então, como foi visitar esse lugar? Sorrindo para Manami, respondi com um tom alegre escondendo meu medo enquanto falava. Incrível. Essa é a palavra que surge neste lugar. E ilha certamente é algo para se ver, isso é certo. E a tecnologia aqui também é muito avançada. Fuyumi acena com a cabeça enquanto se aproxima de mim e me entrega as chaves do meu quarto no hotel. Isso é bom. É ótimo ver que você está se divertindo com tudo isso também. Aqui estão as chaves do seu quarto. Eu já tenho uma para mim e Manami. Você tem o quarto todo para você, meu jovem. Pegando a chave, agradeci a Fuyumi enquanto ia verificar meu quarto, enquanto falava com eles antes de sair. Obrigado pelas chaves, Fuyumi. Além disso, divirtam-se aproveitando a ilha e também a cidade. Vou dar uma olhada em como é meu quarto e encerrar o dia. Então boa noite para vocês dois. Ambos concordaram e começaram a andar em direção à cidade à noite enquanto eu examinava meu quarto, que Fuyumi demorou para arrumar para mim. Examinar o quarto era o mesmo que durante o filme, quando as garotas da UA do filme estavam deitadas na minha cama, ainda observando os vilões com minha individualidade. Pesquisar? Depois de esperar um pouco, finalmente consegui ligar para o alter ego, pois isso se repete na minha cabeça depois de horas de espera até anoitecer. Olá, senhor. Cheguei com algumas informações interessantes sobre alguns tópicos de pesquisa da ilha. Acho que é hora de lidar com isso, senhor. Assentindo com a cabeça, concordei com o alter ego enquanto finalmente disse a ele em um tom sério. Sim, temos uma situação séria em nossas mãos. Esses vilões vão causar alguns problemas e por acaso encontrei a heroína número 1 da América Estrelas e Listras na área, o que significa que sua individualidade está em jogo se Nine a encontrar primeiro. Limpando minha mente, percebi que era a hora de alguém lidar com esses vilões primeiro, porque quero que meus dias restantes sejam livres de preocupações, sem a necessidade de eles prejudicarem os amigos que fiz. Fuyumi e Manami ainda estão aqui em ilha e pretendo ter uma semana agradável com as duas no tempo que me resta. Para sua segurança, esses vilões precisam ir embora antes que possam causar problemas sérios e é hora de ver meu treinamento de peculiaridades em lutas reais sendo realmente usado. Mas obter as peculiaridades do vilão principal do filme será bom de se ter por perto. Especialmente a peculiaridade manipulação de metais, tenho planos para ela. Capítulo 35. Ponto de vista terceira pessoa. No meio da noite, dentro do apartamento dos vilões que alugaram o quarto de hotel, todos planejavam começar a infiltração na torre central enquanto Nines estava de olho na pessoa poderosa de antes. Os vilões precisavam assumir o controle da ilha Torre Central, pois ela controla tudo na ilha. Uma vez que eles tenham controle sobre a ilha, será muito mais fácil conseguir completar a missão pretendida. O cenário primário da ilha para pesquisa e desenvolvimento é a torre de 200 andares no centro da ilha. Ela foi construída mais resistente do que um abrigo antibombas e é o comando central para toda a ilha. A torre central abriga mais de 100 andares, cada um com um propósito diferente. Há um elevador com acesso restrito e um conjunto de escadas que levam a todos os níveis. A segurança da ilha é gerenciada a partir da sala de controle no último andar. Cada andar é protegido com portas de venezianas e escotilhas especiais no telhado em caso de emergência. Há um salão de recepção no segundo andar. Projetos secretos de desenvolvimento são mantidos na sala de armazenamento e o sinal de segurança da torre é transmitido da sala do servidor. Há também uma fábrica de plantas no 80º andar para pesquisa sobre como as peculiaridades afetam a vida vegetal. A torre é alimentada por um sistema de geração de energia de turbina eólica. Ao capturar a torre central, será mais fácil para os vilões assumirem o controle do sistema de segurança usando seus robôs que estão patrulhando a área. A eficiência do sistema de segurança ilha é igual à do Tartarus, uma prisão de segurança máxima para supervilões.
O sistema é conectado à ilha inteira e controla tanto sua rede de comunicações quanto a rede elétrica. O sistema só pode ser acessado da sala de controle do último andar da torre central. A sala de controle dá ao usuário controle total sobre as funções da torre, incluindo o fechamento de portas de venezianas, controle de câmera e o elevador central. O comando central é construído como uma fortaleza e não pode ser arrombado. Inúmeros drones de segurança são usados para manter a ordem por toda a ilha. Eles são duráveis o suficiente para enfrentar peculiaridades e são eficientes em explorar seus limites. Os Ilha Bots de segurança são as máquinas de execução do sistema de segurança ilha. Agindo como a força policial automatizada do ilha, eles patrulham ruas e dentro de edifícios, usando seus grandes números, mobilidade e durabilidade para subjugar intrusos. O sistema de segurança da ilha inclui drones pequenos e autônomos que são incontáveis. Cada drone é extremamente durável, equipado para lidar com os efeitos da eletricidade e mais. Cada máquina é equipada com refletores elétricos e cabos de segurança para capturar alvos. Cada drone é extremamente móvel, capaz de saltar e pousar de áreas mais altas, e atingir grandes velocidades com suas pernas com rodas. Os drones vêm em uma versão branca e uma vermelha, os bots vermelhos patrulhando prédios e os bots brancos nas ruas. Em alerta máximo, as luzes da máquina mudam de verde para vermelho. Esses bots se retraem para dentro de si mesmos para formar uma concha sólida e vermelha, se necessário, para proteger contra ataques de alta potência. Enquanto em alerta máximo, a rede de comunicações é cortada para os cidadãos, desligando as conexões de cabo e celular. Bots de segurança são usados para impor um toque de recolher e podem prender pessoas nas ruas. O sistema também é armado com dispositivos de restrição fortes o suficiente para conter All Might. Nas mãos erradas, o sistema de segurança pode dar a alguém controle esmagador sobre a ilha. Era isso que os vilões tinham em mente enquanto discutiam tudo, enquanto Nines, por outro lado, observava o mais alto nível de poder enquanto mantinha seu silêncio. Enquanto todos discutiam os planos, o Wolfram estava ficando irritado com o silêncio de Nine enquanto ele falava. Ei, projeto de ciência humana. Onde estamos discutindo nossos planos aqui para dominar a ilha? Alguém está ouvindo aí? 9 ignorou o comentário enquanto levantava a mão sobre o queixo enquanto observava a pessoa com um nível de poder forte, enquanto fazia uma expressão confusa. Eu pensei que esse poder fosse da Estrelas e Listras. No entanto, o poder dela é forte, é mais fraco do que aquele que venho observando há algum tempo. Wolfram, irritado com suas palavras, começou a se mover para frente enquanto perguntava em um tom irritado. O que diabos isso quer dizer? Você não deveria ser a maior arma que temos para perturbar este lugar? 9 balança a cabeça enquanto a tripulação do 9 está literalmente sem saber o que fazer com a atitude de Wolfram em relação ao seu amigo falando com ele. Nem mesmo se eles foram contratados para causar destruição, foi quando Slice falou que pensava sobre seu plano original com Nine com paixão emocional. Projeto de ciência humana. Ah, é isso. Senhor Nine, agora é a hora de lidarmos com esses sacos de lixo. Nós já fizemos o que planejamos originalmente fazer, que é destruir esta ilha para que possamos finalmente consolidar nosso grupo e nosso governo. A múmia concordou enquanto sacava suas armas apontando para a tripulação de Wolfram, que por sua vez levantou suas armas para a tripulação de Nine enquanto ele falava. Chefe, só diga a palavra para que possamos finalmente destruir a ilha. Ao destruir este lugar até o chão, nós aleijamos as outras superpotências de sua tecnologia para sempre. Não há necessidade de os fracos usá-las contra nós. Vendo a tensão aumentando, os dois lados já estavam armados, mas Nine não fez nada, apesar da cena à sua frente. Wolfram fez o mesmo, pois percebeu como Nine estava tão calmo, mas também o fato de que ele não estava ajudando seus aliados. Quimera olhou para Nine esperando sua ajuda enquanto falava nervosamente. Senhor Nine, você está do nosso lado, certo? Nines, foi quando uma névoa roxa repentina consumiu todos na sala. A bucha de canhão da tripulação de Wolfram e Nine foi repentinamente aberta em algum lugar enquanto Sordil tentava falar. O quê? Foi só até onde ele conseguiu falar, pois todo o ar dentro dele começou a se expandir rapidamente, assim como os outros soldados, que seguravam o pescoço para tentar respirar. Mas eles não podiam, pois não estavam mais na Terra, mas sim na área em que estavam no vazio do espaço, enquanto olhavam para sua casa, a Terra. No vácuo do espaço está puxando o ar dos corpos dos vilões como se houvesse ar restante em seus pulmões, eles se romperam. O oxigênio no resto do corpo deles também se expande. Você vai inchar até o dobro do seu tamanho normal, mas eles não explodiram. Mas em vez disso, eles estavam sendo puxados pela força gravitacional do Sol, enquanto o calor intenso do Sol queimava rapidamente os corpos, não deixando nem mesmo cinzas. Nine não respondeu, pois ele apenas viu que a pessoa que ele estava observando começou a se mover, mas foi quando a névoa roxa começou a se mover dentro do quarto deles em completa surpresa. Quando isso aconteceu, todos foram movidos para outro lugar, enquanto Wolfram e Nine foram enviados para uma espécie de deserto, confundindo os dois momentaneamente até que eles viram a névoa escura roxa novamente para revelar um jovem em armadura totalmente avançada dar um passo à frente. Wolfram estava ficando extremamente irritado com o que aconteceu, mas Nine, do outro lado, estava observando a situação com uma expressão intrigada. Essa era a peculiaridade de Kurojiri, portão de dobra, sendo usada. Então essa pessoa é quem roubou de mim todos aqueles meses atrás. Homem de Ferro, quem é ele exatamente? Saindo do portão estava Jason totalmente equipado com sua armadura do Homem de Ferro enquanto ele caminhava calmamente na direção deles, apenas olhando para eles. Wolfram, parecendo muito irritado e extremamente irritado, só conseguia olhar para a cena se preparando para usar suas peculiaridades.
Ele era um mercenário experiente antes, mas o inimigo antes estava apenas silenciosamente e calmamente indo em direção a ele sem nenhuma palavra dita. Isso foi mais do que suficiente para Wolfram saber por experiência que o Homem de Ferro iria matá-los. Muitas coisas passaram pela sua cabeça, mas havia uma pergunta que precisava ser feita enquanto ele calmamente se preparava. Diga-me, Homem de Ferro, o que você fez com meus homens? Ouvindo isso, o Homem de Ferro não respondeu, pois Jason nem se incomodou em fazer uma pergunta irrelevante enquanto avançava, deixando Wolfram ainda mais irritado. Mas ele não queria agir, pois estava pronto para lutar. Enquanto Nine, por outro lado, observava a cena como espectador, olhando atentamente para o Homem de Ferro, analisando-o. Os dois lados ficaram em silêncio, pois apenas o Homem de Ferro era o único se movendo, enquanto Wolfram era o único nervoso durante toda a provação. Tendo suspense suficiente, ele foi o primeiro a ativar sua individualidade. Foda-se, Homem de Ferro. Eu vou. Naquele breve segundo, Wolfram notou algo estranho enquanto tentava usar sua peculiaridade e manipulação de metais, mas percebeu que não estava funcionando. Apenas para sentir uma leve dor no peito enquanto olhava para baixo. Ao olhar para o peito, ele notou um buraco onde estava seu coração enquanto olhava para o Homem de Ferro segurando seu coração. Wolfram percebeu a falta de coragem ao ver o Homem de Ferro segurando-o e lutou para recuperá-lo, enquanto se movia desleixadamente em sua direção, dizendo que podia. Devolva. Isso, eu preciso disso. Também vi ver, e, enquanto isso, Nines evitou completamente o ataque, pois viu acontecer na mesma velocidade que o Homem de Ferro enquanto tentava derrotar os dois. Nine notou completamente como ele parou por alguns breves segundos, pois viu todo o processo de como Wolfram perdeu sua individualidade sendo roubado. Seus olhos se arregalam apenas um pouco ao ver isso, enquanto uma voz diferente em um tom curioso era ouvida em sua cabeça, mas não registrada em seu corpo. Então foi esse homem que roubou de mim. Esse foi certamente o overclock que ele usou, pois eu também o instalei no Nine. Se ele não tivesse feito isso, então seria um massacre unilateral. O Homem de Ferro usou sua peculiaridade decadência para se livrar completamente do coração, enquanto Wolfram só conseguia olhar com desespero estampado no rosto. Nines vendo isso, uma de suas mãos em direção ao antigo vilão então. Uma bola de luz brilhante logo vaporizou o mercenário quando Nine voltou seus olhos para o Homem de Ferro, chamando sua atenção completamente enquanto ele monologava em uma voz completamente diferente. Explosão. Uma peculiaridade bem útil para se livrar de peões inúteis, você não acha, Homem de Ferro? Essa peculiaridade me permite criar explosões com as palmas de suas mãos. No entanto, essas explosões produzem uma luz piscante que cega os outros. Felizmente para mim as outras peculiaridades ajudam a tolerar isso. O Homem de Ferro apenas assume uma posição de luta enquanto ele tem suas lâminas de energia prontas enquanto finalmente fala com o boneco. Você All For One, você está falando naquele boneco de carne e está me assustando. Que tal você finalmente falar de verdade e não naquele saco de carne? Rindo disso, a voz de Nine mudou completamente enquanto ele falava em um tom All For One com risos e curiosidade honesta enquanto falava, ha. Agora é isso mesmo, Homem de Ferro, deveríamos conversar normalmente agora que chegamos a esse ponto. Assumir a pessoa daquele homem foi simplesmente horrível, mas estou feliz que finalmente podemos conversar. O Homem de Ferro aproveita esse momento para analisar adequadamente o All For One usando um boneco de verdade enquanto tenta fazer uma conversa fiada para obter alguma informação. Claro, seu velhote. O que exatamente você é, afinal? Apenas um vilão tentando conquistar o mundo? Ou você tem medo de finalmente morrer depois de estar vivo por tanto tempo? All For One usando Nine como uma marionete falou através dele graças a All For One, compartilhando a paisagem mental através de sua peculiaridade enquanto ele falava com alto-falantes para cobrir sua voz real. Eu, o grande Lorde Demônio com medo da morte? Pereça o pensamento, pois posso viver através dos outros. Embora meu velho corpo não esteja mais no seu melhor, certamente posso viver através dos outros. No mínimo, heróis e outros tolos são, no mínimo, apresentáveis. Você é apenas rude. Assim, um toque no interruptor, All For One falou com o Homem de Ferro, pois ele queria respostas próprias. Então, a primeira coisa que ele fez foi querer descobrir mais sobre a personalidade com a qual estava lidando diante dos olhos de Nine. Embora a maioria dos heróis que conheci sejam idiotas e orgulhosos, você não parece ser esse tipo. Pelo menos quando se trata de sua ganância. Aos meus olhos, Homem de Ferro, você não parece ter a capacidade de salvar os outros. Não, essa não é a maneira certa de expressar isso. Em vez disso, você não tem o esforço emocional ou a motivação para se importar. Analisando cuidadosamente a situação, os dois começaram a se encarar enquanto conversavam para se entenderem melhor. Jason, ouvindo All For One, falou cuidadosamente através de seus alto-falantes em seu traje para ter certeza de que não seria identificado por ele no futuro. O que exatamente é isso para você? Heróis têm seus trabalhos para salvar pessoas. Não vejo por que isso deveria se importar com eles fazendo seus trabalhos. Foi quando All For One aponta a falha de sua experiência pessoal de que a mentalidade atual de Jason difere do resto com quem ele costumava lidar em um tom sério. É isso. Você não vê os heróis como heróis, apenas pessoas fazendo seu trabalho. A maioria das pessoas que tem o desprazer de conhecer sempre fala bobagens por justiça, ou é isso que os heróis fazem, ou eu vou te derrubar. Mas você não vê os heróis como deuses. Você os vê como pessoas. Não entendendo a imagem, Jason ainda está em guarda, mas ele deixou All For One continuar com seus discursos sobre ele ser diferente do normal. O que o fez suspeitar do homem na sua frente enquanto ele falava mais? Não, a maioria presumiria que levaria isso para a justiça ou algum lixo heróico, mas você não vê dessa forma como a sociedade faz parecer em primeiro lugar. Em vez disso, você já sabia sobre isso. Um homem que pensa assim e usa um traje ridículo lutando contra outros usuários de peculiaridade deve ter um motivo alternativo para suas ações.
E você roubar e devolver a peculiaridade de Wolfram só confirma minhas teorias. Estreitando os olhos pela mente de Nine, ele falou com veneno para Jason, que por sua vez estremeceu levemente com o tom. Você foi quem roubou de mim e fez da minha individualidade a sua. Eu não gosto de ratos roubando de mim. Capítulo 36. Ponto de vista terceira pessoa. Parado no meio do deserto estava All For One controlando Nine de longe, cara a cara com o Homem de Ferro ou ladrão que fugiu com sua individualidade que ele havia criado. Enquanto os dois se encaravam, o coração de Jason começou a acelerar lentamente devido ao medo do homem por trás do marionete, sem que ele percebesse a mudança. Enquanto All For One falava venenosamente, Jason voltou seus nervos ao normal enquanto falava com All For One em um tom frio rato. Talvez sim, mas pelo menos eu fiz algo que ninguém fez antes. Roubar a individualidade que rouba os outros deve ser humilhante que alguém tenha feito isso com o cara que rouba individualidades. Em vez de raiva real, era risada, pois All For One riu disso, pois o ódio que ele tinha antes simplesmente desapareceu. Essa mudança repentina de ações parece ter pegado Jason desprevenido, pois All For One apenas riu daquele comentário. Jason nunca gosta quando um vilão ri em vez de ficar bravo, pois isso só significa que algo estava errado ou errado sempre que um vilão faz isso. All For One controlando Nine começou a falar em um tom positivo enquanto ele dava sua explicação de suas palavras para o Homem de Ferro, hahaha. Bem o oposto, Homem de Ferro. Estou feliz que alguém como você exista, porque você e suas ações acabaram de me mostrar outra possibilidade que eu ansiava por ter, e essa configuração era perfeita. Parando nisso, Jason para enquanto fala confusamente sobre o que quis dizer. Configuração? Do que diabos você está falando? Seu objetivo não é o amplificador de peculiaridades? All For One começa suas perguntas ignorando sua resposta enquanto gesticula em sua direção enquanto sonda por mais informações sobre a pessoa na frente dele com uma expressão simples. Para um ladrão como você não ser submetido à lavagem cerebral pela propaganda do HPSC nesta era impossivelmente raro. Em cada estado ou cidade, eles sempre promovem todos a serem heróis, mas isso parece não afetar você. Todos são aspirados a ser heróis, mas você não se encaixa nesse papel por causa de sua mentalidade que levanta outra questão? Não tendo mais a expressão simples estampada em seu rosto, ele começou a franzir a testa enquanto continuava a reclamar com ele enquanto procurava respostas próprias. Como alguém como você pode existir? Sabendo a localização do meu aliado, minha amostra de sangue de All For One, sabendo sobre o segredo de One For All, não tendo a mentalidade normal. E então a aparição do vigilante mascarado de ferro surgindo do nada? Não consegui descobrir como você fez isso ou possivelmente sabia sobre nosso trabalho. A menos que, esperando pela resposta, Jason já sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao saber qual seria sua conclusão. O boneco All For One então expressou um sorriso zombeteiro enquanto circulava em volta de Jason, enquanto ele fazia o mesmo, esperando que um ou outro começasse. Você já sabia disso de alguma fonte que nem eu, nem mesmo aquele palhaço heróico All Might ou os outros usuários de One For All, poderiam ter visto ou ouvido falar corretamente. Diga-me, eu estava morto, certo? O Homem de Ferro permaneceu em silêncio enquanto mantinha sua frequência cardíaca calma, mas a presença do vilão principal que era mais velho que ele era difícil de controlar. Mas All For One apenas sorriu para o aumento repentino de sua frequência cardíaca, o que lhe disse mais do que o suficiente enquanto falava. Então eu estava certo. Sua frequência cardíaca está traindo sua estátua, garoto. Pensar que uma jovem anomalia desconhecida como você apareceu sem ninguém para notar é realmente surpreendente o quão poderoso você se torna em tão pouco tempo. Menos de um ano. Logo a boca de Nine se transforma em um sorriso dentuço, assustando Jason na armadura sobre o quanto ele subestimou sua inteligência. Eu poderia levantar a hipótese de como você poderia saber através do uso de sua individualidade para prever o futuro, mas mesmo assim, não faria muito sentido para mim. Afinal, eu tenho abas em todo mundo para pessoas com o dom de ver o futuro eliminadas em todo o país. Essas pessoas são um verdadeiro pé no saco se soubessem a localização de um vilão, não é? Jason, por sua vez, poderia concordar com a verdade de suas palavras, já que ele leu todos os relatórios do Estado querendo pessoas com habilidades como olho de noite do seu lado. Com um dom tão procurado para ver e ler o futuro, seria proveitoso se tal dom fosse usado para o propósito de alguém, seja bom ou ruim. Foi quando All For One controlando o corpo de Nine finalmente apontou para o Homem de Ferro enquanto ele chegava ao seu tipo de conclusão com o pouco que ele sabia dos eventos que aconteceram no mundo de My Hero Academia enquanto ele falava. Então há muitas possibilidades para você saber qual é a minha história, se é a que você viu no futuro, a que você viu no passado, ou a que é a número 3, que é a mais provável que você já soubesse desde o nascimento de todo o conhecimento. Não, eu realmente acredito que a terceira opção é a resposta real. Ao ouvir sua explicação, Jason ficou honestamente bastante assustado com o quanto All For One estava certo em usar seus pensamentos reais. Jason assumiu que aquele que ele estava enfrentando era tão astuto com sua paciência quanto com seu temperamento, como mostrado no material de origem, mas nenhuma realidade era muito mais cruel e muito mais despreparada do que o que ele assumiu. All For One é alguém que esperou e planejou por muito tempo antes de Jason nascer e, como tal, tem muito mais experiência do que alguma máquina do mundo Danganronpa o teria preparado com todo o talento humano. Jason originalmente pensou que o All For One diante dele era muito parecido com sua contraparte de anime, mangá, mas na realidade, ele era uma ameaça muito maior do que ele acreditava no conhecimento que tinha. Mas infelizmente a pessoa diante dele não é a retratada como aquelas em anime ou mangá, mas uma ameaça real. Bem aqui está All For One, o grande senhor demônio deste mundo que viveu muito mais do que qualquer um como ele deveria, no corpo de outra pessoa.
encarando Jason enquanto ele finalmente revelava seu plano real com um sorriso irônico. Devo dizer que foi uma aposta ter um rato como você correndo pelos sistemas de segurança do meu velho amigo, mas se eu tivesse me livrado dele, nunca teria encontrado você. Então, arrisquei você aparecer aqui depois dessa armadilha que eu tenho aqui, usando Nine e alguns outros vilões para forçá-lo a vir aqui ou não. Ouvir isso fez o coração de Jason parar naquele momento, ouvindo All for One colocando tanto pensamento em seu plano real enquanto Jason falava estupefato. O quê? Você não poderia ter planejado tão à frente. O que você está dizendo deveria ser impossível. A esse comentário, All for One apenas retruca com um sorriso rivalizando com o do palhaço, enquanto ele responde em um tom orgulhoso. É verdade que tudo isso foi apenas uma aposta de sorte. Homem de Ferro, nem eu poderia prever esse resultado. Mas é isso que torna lutar contra pessoas usando a visão do futuro tão imprevisível que você não consegue dizer o que vai acontecer. Afinal, tenho experiência pessoal para respaldar essa afirmação. Foi quando All for One começou a explicar de onde surgiu essa ideia de configuração, falando como se estivesse relembrando algo com carinho. Sim, todo esse planejamento aconteceu alguns meses atrás, quando senti pela primeira vez que minha paisagem mental estava cortada. Flashback ponto de vista terceira pessoa. Enquanto isso, em uma sala privada em algum lugar secreto, All for One estava cerrando o punho com força, pois sentia algo completamente errado. Ele estava andando pelo quarto com vinho na mão enquanto cerrava os dentes em clara frustração enquanto falava consigo mesmo. Impossível. Como ele pode impedir que minha vontade entre em nossa paisagem mental? Minha paisagem mental. Alimentado pela raiva e pela descrença no que havia acontecido, ele quebrou sua taça de vinho quando ela caiu no chão. Uma vez que o frasco que tem a peculiaridade, All for One, que foi absorvida por Neito, All for One sentiu que havia uma conexão mental na paisagem mental, pois Neito estava momentaneamente conectado a ele, mas All for One só conseguiu cerrar os dentes ao sentir que a peculiaridade da paisagem mental foi rapidamente perturbada, como se o poder tivesse sido transferido. Como ele sentiu que a conexão estava perdida, All for One tentou se conectar à paisagem mental mais uma vez com sua vontade pairando no ar, mas por algum motivo, ele não conseguia mais sentir o outro usuário de All for One. O que Jason e All for One não sabiam era que a fusão da paisagem mental das peculiaridades de All for One e One for All e permitia que apenas Jason acessasse essa paisagem, já que os outros portadores anteriores não conseguiam mais entrar na paisagem mental de Jason com a combinação das duas peculiaridades. All for One não gostava de desconhecidos e certamente não gostou de como alguém conseguiu obter sua individualidade e de alguma forma, alterá-la para garantir que ela não se conectasse a ele. Mas ele tem certeza de uma coisa, deve ter certeza de que fará planos de vingança. Enquanto ele se acalma de sua raiva, ele se limpa novamente enquanto começa a falar calmamente na cena. Parece que vou precisar do médico para concluir o projeto dos 9 mais cedo do que o esperado. Não me importo se for apressado, só preciso ter certeza de que posso me conectar com outros para testar algumas coisas. Com isso, ele começou a fazer sua ligação perguntando ao médico, mas foi quando ele soube pelo seu amigo sobre o porta dos fundos, All for One. Descobri que alguém colocou um código de porta dos fundos no nosso sistema de segurança. Preciso que você se livre dele. Ouvindo isso, All for One estava prestes a discordar até que uma ideia veio à sua cabeça enquanto ele sorria pensando em seu plano e, na verdade, doutor, deixe a porta dos fundos que o ladrão deixou aberta. Vou usar isso para atrair uma armadilha para aquele rato que está roubando meus bens. Isso eu prometo, ladrão. Poucos meses se passaram desde que All for One começou a fazer planos para capturar o ladrão, mas foi quando ele foi interrompido pela notícia que se tornou global. Temos notícias de última hora no mundo de que o vigilante conhecido como Homem de Ferro está atacando o mundo. Ao ver isso, All for One ficou um pouco confuso, pois pensou que era apenas um vigilante como os outros, mas esse não era o caso aqui. Mas o que viu a seguir na tela o chocou profundamente. Ele viu o vídeo do Homem de Ferro lutando contra o culto terrorista humanizado usando a peculiaridade One for All, pois ele reconheceu essa peculiaridade por muito tempo lutando contra todos os seus usuários. Olhando para a cena, All for One pela primeira vez em muito tempo ficou honestamente surpreso ao ver a tela na frente dele que ele sorri maliciosamente para os resultados da luta finalmente encontrando o ladrão enquanto ele falava com entusiasmo. One for All, aquele rato encontrou o caminho para obter o que eu ansiava. Parece que eu posso precisar de uma mudança de planos para conseguir este. Depois do ataque da Yakuza, ele certamente teria a peculiaridade e a previsão, então que tal usar essa peculiaridade contra ele? Com isso, All for One começou a fazer algumas ligações para se preparar para o encontro com a pessoa em questão, pois ele queria saber como o rato obteve One for All. Fim do flashback. Ponto de vista terceira pessoa. Depois de ouvir tudo que a All for One disse a Jason, ele ficou surpreso com o quão longe a All for One pensou tanto à frente só para marcar uma reunião com ele. Tudo isso abalou Jason sobre o quão longe a All for One estava disposta a ir só por ele. Sorrindo amplamente na cena na frente de Jason, completamente chocado ao ver que tudo que ele fez só para conhecê-lo, ele falou cheio de confiança enquanto resumia tudo. Mas no dia em que meu poder não se conectou a você aconteceu, eu tive uma ideia de que se esse ladrão conseguisse selar até mesmo eu da minha paisagem mental e a tornasse sua, eu tinha que conhecer essa pessoa, mas foi quando seus feitos foram mostrados nas redes sociais. Especialmente os feitos usando o poder de One for All, eu reconheço que esse poder até enfraquece. Eu o vi sendo usado junto com minha individualidade, All for One, ponto. Ouvindo ainda mais suas palavras,
Jason não pôde deixar de se sentir devastado por quão perdido em uma batalha de cérebros com All For One estava e quão incomparável ele era contra pessoas como ele. Quando eu vi pela primeira vez, bem como percebi que cada vítima tem todos os sinais reveladores de que minha individualidade está sendo usada. Percebi que essa pessoa na frente da tela é o rato. Então, organizei uma armadilha falsa enquanto você estava ouvindo pelas câmeras que meu plano era o amplificador de individualidade. No entanto, na verdade, era tudo pela chance de ficar sozinho quando você se sentisse confiante em enfrentar as pessoas que eu tinha em mãos. E você com essa individualidade e previsão, só tornou tudo mais fácil para você estar aqui. Jason, por sua vez, ficou simplesmente surpreso com o quão longe a All For One foi só para pegá-lo sozinho e ele sente por isso, linha e anzol. Jason pensou que com tudo que tinha, ele achava que estava bem preparado contra pessoas como a All For One no futuro. Agora, olhando para o presente, ele estava apenas se enganando sobre o quão longe a All For One estava disposta a ir só por ele, e agora ele está aqui sozinho, ao lado do homem que orquestrou tudo só para ele estar aqui. All For One logo deu uma chance ao Homem de Ferro enquanto falava confiantemente com a mão aberta. Agora, Homem de Ferro, deixo duas escolhas para você. Uma, você entrega voluntariamente a individualidade One For All para mim ou prefere ser torturado para abrir mão de suas individualidades e poderes? Qual será? O Homem de Ferro retorna seu olhar já cansado de ficar assustado, enquanto responde a All For One enquanto controla o corpo de Nove. Não. Que tal você experimentar um pouco disso? Disparando um repulsor blaster no corpo de Nine, ele apenas levantou a mão na explosão, deixando Jason surpreso. O que aconteceu em seguida deixou Jason em uma situação completamente desfavorável. Em seguida, ele viu que a explosão do repulsor foi absorvida em seu corpo enquanto All For One zombava do Homem de Ferro de sua preparação com antecedência. Absorção de energia? Essa peculiaridade me permite absorver qualquer tipo de energia conhecida pelo homem. Cinética, elétrica, térmica, nuclear e muito mais. Essa peculiaridade por si só é mais do que suficiente para pessoas como você, garoto. Ouvindo isso, Jason só conseguiu franzir a testa dentro de sua máscara enquanto pensava consigo mesmo com a clara preocupação de que essa peculiaridade pode derrubá-lo. Ótimo. Agora tenho que lidar com sua defesa de merda final. Eu estava me perguntando onde aquele parecia. Agora sei. Acho que a All For One levou todos os bons do passado para cá. Deveria ter imaginado isso. Agora só preciso descobrir como derrotá-lo. Capítulo 37. Ponto de vista terceira pessoa. Em um deserto desconhecido onde o caos e pilhas de areia foram jogadas por toda a área, havia duas pessoas lutando entre si. Uma na armadura de ferro lutando para matar o boneco mais velho, mas controlado. O outro quer forçar sua vontade no Homem de Ferro, forçando-o a desistir de seu poder. Então o Homem Blindado criou sua lâmina de energia de braço com a intenção de cortar o braço do corpo de Nine, mas isso ainda foi interrompido. Nine apenas zombou de Jason enquanto falava, garoto, você já esqueceu? Eu tenho a absorção de energia. Todos os ataques baseados em energia são inúteis. Continuando o ataque na esperança de que o boneco usasse demais seu corpo ao falhar, ele continuou atacando, certificando-se de que o boneco não entrasse em contato com ele. Mas isso também estava se tornando mais fútil, pois Nine ironicamente esclarece Jason, tentando me fazer usar demais minha absorção de energia neste corpo? Boa ideia, mas minha peculiaridade, adaptar, permite que o corpo do Nine mude e se adapte a quaisquer condições ao redor do usuário. Então, tentar continuar usando demais minha energia em meu corpo não vai funcionar. Jason, ao ouvir isso, estalou a língua ao ouvir aquilo e os preparativos que a All For One fez apenas para tentar capturá-lo. Recuando para obter alguma distância do All For One, ele tentou pensar em outro plano de ataque. 9. Vendo o Homem de Ferro recuar, apenas riu enquanto a névoa roxa começou a se formar em volta do seu pescoço. All For One controlando Nine através de sua vontade falou através dele enquanto ele zombava de seu oponente. Garoto, você está apenas evitando o inevitável aqui. Seja uma boa vítima e me permita roubar seu poder. Jason vê isso e arregala os olhos quando um portal aparece do nada, enquanto Nove coloca a mão ao lado enquanto uma luz brilhante sai de um portal do outro lado. Agora no rosto de Jason. Uma grande bola de luz da peculiaridade, explosão, de Nine conseguiu entrar em contato com Jason enquanto ele conseguia sair da explosão ileso na superfície. Mas essa explosão foi o suficiente para fazer seu corpo tremer por dentro. Jason sentiu que seu corpo tremia com o ataque, apesar de ter pensado consigo mesmo em um tom analítico merda. A All For One preparou Nines com peculiaridades feitas especificamente para lidar comigo com as peculiaridades atuais que obtive. E não é muito difícil para ele ter notado também, com ele tendo suas conexões no mundo, obter tais informações deve ser fácil para um cara como ele. Se afastando para obter alguma distância do corpo de Nine, Jason teve que fazer isso de forma diferente enquanto observava o que fazer em seguida. Nine, por outro lado, simplesmente estalou os dedos enquanto usava sua peculiaridade manipulação do clima para mudar o clima drasticamente. Percebendo as mudanças na atmosfera, o tempo ficou mais escuro enquanto Jason evitava o que estava prestes a acontecer. Um grande raio caiu do céu e quase atingiu Jason, mas ele conseguiu evitá-lo e teve que lidar com o tornado criado pelo raio. Tentando fugir do tornado, ele usou seu overclock para fugir do perigo que se aproximava, mas Nine percebeu isso e falou consigo mesmo enquanto balançava a cabeça. Suspiro. Então essa é uma batalha como enfrentar várias peculiaridades. Tenho que admitir que isso é certamente algo que nunca experimentei antes, mas meu poder e experiência são mais do que suficientes para o trabalho. Impulsionador cinético, multiplicador vezes 10, resistência, economizador de energia, e carga pesada sim, isso deve ser mais do que suficiente.
Dizendo aqueles nomes peculiares, todo aquele poder estava focado nos braços de Nine enquanto começava a saltar para fora de seu corpo em propostas ridículas, tornando seu corpo deformado. Mas o poder por trás disso era mais do que suficiente para destruir facilmente uma montanha. Resistência fornece ao usuário a habilidade de converter seu moral em energia física e resistência. Economizador de energia permite que o corpo do usuário funcione com quantidades muito pequenas de nutrição e hidratação, além de permitir que ele processe sem dormir muito. E multiplicador vezes 10 permite que o usuário aumente sua força física base, velocidade, tamanho ou qualquer coisa sobre ele em uma quantidade de vezes 10. Impulsionador cinético é uma individualidade que permite ao usuário aumentar a quantidade de energia cinética que ele pode criar e pode liberar a energia cinética em suas ações, liberando uma grande onda de choque quando ela é usada em seu corpo. Carga pesada e permite que o usuário aumente o dano causado pelos ataques do usuário. Todas essas peculiaridades são combinadas em um ataque, já que Jason conseguiu evitar o tornado. 9 usou caminhada aérea para rapidamente chegar na posição de Jason enquanto ele corria em sua direção. Jason, vendo que Nine está continuamente se aproximando dele, finalmente chegou e sentiu os perigos de seu braço. Com ambos os usuários tendo overclock, tudo se resumia a quem era mais rápido no final de quem dava o primeiro golpe. Infelizmente, o boneco do Nine conseguiu se conectar primeiro com seus multiplicadores superiores em seu corpo, conectando o dano a Jason no centro do peito de seu corpo, danificando a armadura no processo. O corpo de Jason estava girando por todo o chão enquanto uma pedra girava sobre a água. O socado conseguiu não apenas passar pela barreira da peculiaridade, voo, mas também pela barreira magnética da armadura, causando-lhe sérios danos. Com costelas completamente esmagadas, fazendo com que alguns dos ossos fraturados atingissem órgãos vitais em seu corpo, fazendo com que o sangue vazasse e causasse hemorragia interna. De tal força, uma onda de choque foi produzida a partir do impacto inicial do ataque de Nine, pois a onda de choque derrubou toda a areia da área, deixando uma grande cratera em seu rastro. Toda a poeira da área foi espalhada ao redor da área que tocava os dois lutadores. Mas quem ficou em choque foi o marionete de Nine, pois ele notou sangue escorrendo pela boca enquanto um choque claro era visto em sua expressão. Você conseguiu me causar dano com esse pequeno poder. Não, isso não está certo. Você usou aquela individualidade cultista, refletir, para receber menos dano do impacto enquanto eu sofro dano em troca. Pensamento rápido da sua parte, mas mesmo assim, você ainda levou uma grande quantidade de dano. A máscara abriu um pouco o rosto de Jason abaixo e começou a tossir grandes quantidades de sangue pelo impacto que ele diminuiu. All for One estava correto em sua suposição de diminuir o ataque enquanto usava a peculiaridade, refletir, para causar dano a ele no processo. Sabendo que evitar o ataque de Nine era impossível com suas múltiplas peculiaridades do tipo aprimorador em seu corpo, sentindo seus ossos perfurando seus órgãos e órgãos vitais em seu corpo, Jason começou a usar a função de recuperação de sua individualidade One for All enquanto falava enquanto Nove ouvia. Tosse, tosse. One for All, retorno à vida. O One for All, retorno à vida, foi algo que Jason desenvolveu quando ele estava treinando seu corpo para seguir seus comandos até o nível celular de seu corpo. Como o fator peculiar One for All depende do DNA e das células do corpo, ele desenvolveu essa técnica para emitir um comando para o corpo, que era retornar o dano corporal ao seu estado máximo enquanto restaurava seu corpo no processo. Assim que ele disse essas palavras, faíscas azuis logo apareceram ao redor dele enquanto seu corpo se iluminava e ele logo começou a tossir mais sangue de seu corpo. Mas, neste caso, cada tosse de seu sangue era preenchida com fraturas ósseas que conseguiam causar o sangramento interno do corpo enquanto as células do corpo começavam a consertar os danos causados. All for One controlando Nines ficou honestamente um pouco chocado ao ver o One for All sendo usado para recuperar o corpo. Não foi culpa dele assumir que já que cada usuário só o usou para aumentar a força e a velocidade do corpo, mas nunca ele o viu usado como cura. Mas isso deixou ainda mais ganancioso, visto que se o One for All pode simplesmente curar o corpo assim, mesmo danificado por hemorragia interna e removendo os ossos que danificam o corpo, ele também pode recuperar seu próprio corpo, aprendendo como Jason fez isso, é claro. Enquanto recuperava All for One controlando Nine, ele desceu observando os efeitos de cura de One for All enquanto perguntava honestamente, bastante curioso sobre a cena na frente dele. Eu estava certo em assumir que você tem a peculiaridade One for All? Mas eu nunca vi nenhum usuário além de você usá-la para curar seu corpo e posso acrescentar a um nível celular nisso. Diga-me, garoto, como você atingiu tal objetivo? Usando a peculiaridade e a mina terrestre, em seus ossos que deixaram seu corpo e o sangue que veio da explosão deixando o DNA genético para trás, ele começou a se levantar. Olhando para o corpo de Nine e olhando para ele curiosamente, ele respondeu a pergunta enquanto pensava em ganhar mais tempo, suspiro. É bem simples, na verdade. Eu simplesmente controlei o fator peculiaridade do One for All, pois ele dava ao usuário controle completo de seu poder que, em troca, controlava as funções corporais do usuário. É que o resto dos usuários eram idiotas completos de cérebro muscular por não terem visto a verdadeira habilidade dessa peculiaridade, dando a eles controle total de seus corpos junto com crescimento ilimitado. All for One controlando Nine de sua parte riu do comentário de Jason sobre os usuários anteriores enquanto ele batia palmas de alegria, pelo menos concordando com ele. Agora isso é algo, podemos concordar que os usuários anteriores eram completamente idiotas.
Mas isso me faz querer sua peculiaridade ainda mais aprendendo sobre o fato das células de cura e o crescimento ilimitado. No entanto, foi quando All for One perdeu o sorriso no rosto de Nine. Enquanto ele simplesmente franzia a testa para Jason por descobrir uma das reais razões para querer a peculiaridade One for All, mas ao mesmo tempo. Agora que você sabe o fato fundamental sobre o crescimento ilimitado dessa peculiaridade, não posso exatamente deixá-lo vivo. One for All tinha essa habilidade de crescer além do que deveria ser, afinal, eu sou a razão pela qual ela cresceu até esse ponto. Então, como eu poderia não querer esse crescimento ilimitado, enquanto a parte da cura é um bônus? Não vou deixar você compartilhar essa informação sobre isso com os usuários atuais. Agora foi a vez de Jason rir daquela pergunta para o boneco Nine do All for One enquanto ele respondia honestamente a ele. Hahaha, agora isso aí é engraçado. Agora me diga, Lorde Demônio Marionete, por que eu contaria algo assim para meu possível inimigo? Por que eu iria querer que eles ficassem mais fortes do que eu? All for One, por sua vez, entendeu essa parte bem claramente, como quando ele deixaria um de seus homens obter mais poder do que ele ao redor. Isso causaria uma luta de poder entre os dois para ver quem era mais apto a liderar. Nine, por sua vez, balança a cabeça enquanto se desculpa levemente com o Homem de Ferro, pois esqueceu da pessoa com quem estava lidando. Desculpas. Eu continuo esquecendo que você não é como a maioria das pessoas que enfrentei. Se você fosse realmente bom, você iria querer heróis como All Might também. Foi quando All for One percebeu algo ao ouvir a conversa sobre isso e as razões das ações da pessoa à sua frente. Assim que ele pensou nisso, ele não conseguiu evitar falar algo que o deixou surpreso com a resposta e as ações da pessoa na frente dele fizeram sentido. Você já sabia disso, mas não agiu. O mesmo que aconteceu todos aqueles meses atrás, descobrindo o laboratório do meu médico com os Nomu. O mesmo com mirar em pessoas específicas para obter suas peculiaridades no Japão que você já conhecia, mas não os heróis de outros estados. Uma vez que ele se ouviu falando assim, ele finalmente chegou a uma conclusão ou algumas que fizeram sentido para ele depois de pensar nas coisas sobre o que era impossível para o possível com surpresa real em sua voz. Você precisava mantê-los em segredo para que todo o seu conhecimento funcionasse. Você já sabe como isso seria se você não tivesse interferido, não é? Você queria impedir que eventos específicos acontecessem, bem como certos eventos que eram irrelevantes no momento atual, mas importantes no futuro. Você se certificou de manter certos assuntos ou melhor, eventos de serem divulgados ao público. Estreitando os olhos para a pessoa na sua frente para o breve encontro com tal pessoa fez All for One se perguntar com quem exatamente essa pessoa estava lidando. A pessoa parada na frente de All for One estava usando sua inteligência pura para obter todo o poder que ele acumulou. Mas ainda assim ninguém descobriu essa pessoa bisbilhotando, o que era impossível aos seus olhos, exceto. Estreitando os olhos agora expressos no rosto de Nine. All for One falou através dele com uma expressão séria enquanto ele encontrava a resposta que lhe escapava sobre a pessoa na sua frente. Você já sabia o que aconteceria no futuro fora de nossas visões, não é? Faria o único pingo de sentido para mim se você já soubesse tudo o que está acontecendo ou prestes a acontecer neste mundo. Ficando em choque com a rapidez com que All for One descobriu que Jason ainda falava pelos alto-falantes para fazer parecer loucura para ele. O quê? O que diabos você quer dizer com o mundo? All for One não estava a fim de brincadeiras, então ele simplesmente chamou Jason para fora em seu blefe enquanto ele falava confiantemente em sua resposta por mundo. Eu quis dizer não nosso. Essa é a única resposta que faria sentido para mim se alguém de fora da nossa visão das coisas fizesse mais sentido, apesar de quão inacreditável isso soasse. Essa pessoa fora das nossas visões entenderia claramente mais do que qualquer outra pessoa que eu poderia simplesmente ter acreditado que era uma peculiaridade. Ouvindo o coração de Jason começar a bater mais rápido, mas ele se forçou a ficar calmo. Mas seguro All for One em seu curso correto de pensamentos enquanto ele falava mais seriamente sobre sua resposta. A única conclusão lógica que me restou foi que você viu este mundo de um ponto de vista externo, para dar sentido a tudo o que você fez. Ao fazer ações específicas, bem como esconder seus rastros, deixando cópias de peculiaridades, você queria evitar que certos tópicos chegassem aos ouvidos do público. All for One controlando Nines balança a cabeça enquanto se corrige enquanto responde em um tom mais surpreso agora vendo o Homem de Ferro em descrença. Não. Você só não quer que certas pessoas saibam disso. Mais especificamente pessoas-chave que são importantes em breve como eu ou possivelmente certos heróis ou ainda por serem. É por isso que você manteve tudo como fez. Você não queria perder sua vantagem em seu conhecimento atual do que o diferente na sua frente. Mas seu choque anterior apenas confirma o que eu disse ser verdade. Você nunca quis que eu descobrisse esse fato. Jason, por sua vez, ficou honestamente bastante chocado com a forma como All for One chegou perto de decifrá-lo apenas neste breve encontro de sua luta. Mas ele já chegou perto da resposta real ouvindo seu raciocínio. Ele pensou consigo mesmo. Porra, All for One aqui, na realidade, é tão assustador quanto sua contraparte. Mas aqui está aquele inteligente com apenas alguns movimentos e palavras-chave para adivinhar a resposta. Pessoas como ele são alguém que eu não deveria me mostrar com tanta frequência, ou então eles me decifrariam tão facilmente quanto All for One fez. Jason parou completamente de ouvir isso. Mas isso foi mais do que um sinal revelador suficiente para All for One continuar sua resposta correta com evidências de sua experiência e inteligência. Não importa. Garoto, você pode manter seu precioso conhecimento, mas acredite em mim, garoto. Eu vivi muito mais do que qualquer pessoa viva deveria viver e tudo isso é por experiência e sabedoria que vem com isso. Você é apenas um novato na luta. Você nunca realmente experimenta alguém mais acima do seu nível, apenas supera. Mas esse seu poder e inteligência sozinhos não serão suficientes para superar o poder que tenho guardado neste corpo só para você. Capítulo 38. Ponto de vista terceira pessoa.
Quando ele disse isso, ele rapidamente atacou Jason, que usou seu conhecimento em artes marciais para combater Nine em combate com algumas peculiaridades usando a peculiaridade compressa ou decadência, para obter uma vitória instantânea. Graças ao All for One controlando o corpo de Nine que continha as peculiaridades de absorção de energia e adaptação, Jason não pode mais machucá-lo por meios normais ou então Nine simplesmente absorverá a energia que está sendo atingida nele. Com a adaptação, qualquer esperança de simplesmente sobrecarregá-lo com energia também estava fora da janela se Nine pudesse simplesmente se adaptar ao novo poder dentro de seu corpo. Enquanto ia em direção ao corpo de Nine com uma mão tendo as duas peculiaridades que Jason tinha para terminar a luta dessa forma ou então, ele seria colocado em uma luta sem sentido que All for One realmente preparou para ser contra ele, merda. All for One realmente fez sua pesquisa sobre mim sobre quais peculiaridades eu queria deste mundo. Essa porra de absorção de energia e a adaptação está me ferrando agora. Assim que Jason estava prestes a fazer contato com o corpo de Nine, no breve segundo em que Jason viu que seus braços estavam presos pela mão de Nine enquanto ele falava repreendendo-o. Você realmente achou que eu não teria notado que você usou decadência no coração de Wolfram? Você realmente acha que eu não vejo o que você faz se me tocar? Então você deve ser mais idiota do que eu pensava. Sentindo que seu corpo foi pego em flagrante, Jason começou a respirar a vitalidade graças ao seu roubo de vitalidade para roubar a vitalidade de seu oponente, que tem muito mais do que Jason para enfraquecê-lo. Percebendo a aura laranja saindo do corpo de Nine, ele sentiu que sua resistência estava sendo drenada, mas apenas um pouco, graças à sua peculiaridade. Economizador de energia que lhe dava apenas pequenas quantidades de sua enorme resistência. Foi nesse momento que Nine agarrou Jason pelo braço, evitando suas mãos, enquanto All for One falava com ele em um tom frio que combinava com sua expressão. Lutar contra mim 1-a-1 pode parecer bom no papel com essas peculiaridades únicas como decadência compressa e nova ordem, mas se seu oponente for fisicamente mais forte e rápido do que você, não importa se você pode tocá-lo se não puder pegá-lo primeiro. O que aconteceu em seguida foi que Nine jogou o Homem de Ferro para todos os lados como se fosse um brinquedo, enquanto ele continuava a derrubá-lo no chão, usando seu resistência, mais multiplicador X10, mais impulsionador cinético, para aumentar ainda mais seu poder. Jason foi deixado à mercê do All for One controlando Nines como naquela cena do Hulk esmagando Loki no chão. Jason, por sua vez, sentiu que seu corpo estava sendo abalado até os ossos enquanto sentia cada golpe e pulso dolorido sendo maltratado como um brinquedo. 9 tendo o suficiente jogou forte enquanto recuava do ataque. Ele então usa sua absorção de energia. Enquanto se distanciava de Jason, ele começou a atacar, levantando suas mãos enquanto usava a energia armazenada de absorção de energia, enquanto ele usava essa energia para liberar o fogo rápido de explosão, mas cada bola de luz agora era do tamanho de carros vindo em direção a Jason em alta velocidade graças à combinação de impulsionador cinético, mais multiplicador vezes 10, mais absorção de energia, mais resistência, mais carga pesada. Cada uma dessas peculiaridades ajudou a aumentar a força destrutiva conforme cada ataque de explosão era lançado em Jason. Olhos arregalados sob a máscara de ferro, Jason rapidamente fugiu para o céu enquanto era arremessado para evitar a rápida bola de energia que vinha atrás dele. Usando a rápida explosão de velocidade que causou a formação de uma nuvem de areia, ele usou isso como uma distração para evitar ser atingido. Mas isso era inútil, pois Nine tinha a peculiaridade, digitalização, de ver para onde Jason estava indo, graças à sua assinatura de calor. Mas foi quando ele ficou curioso ao ver múltiplas assinaturas de calor surgindo do nada. Isso é certamente interessante para se multiplicar para ter uma chance melhor de me derrotar. Embora inútil em comparação com a grande lacuna de poder, mas essa peculiaridade de clonagem dele seria uma boa coleção para se ter. All for One logo viu um exército inteiro de Homem de Ferro no céu, pois não se divertiu com o número deles. Mesmo que todos tivessem a peculiaridade, refletir, All for One controlava Nine usando sua manipulação do clima, tentando destruí-los todos de uma vez. Logo vários raios e tornados apareceram na área do deserto, causando a destruição principal por toda a área. Cada um desses desastres naturais conseguiu cortar o número de clones, pois cada um deles era fisicamente fraco, o que os fez dispersar, mas seu poder de ataque continua o mesmo. Mas mesmo assim, todos os clones não se incomodaram em atacar, pois o corpo de Nine era mais do que capaz de suportar a punição e devolvê-la mais do que eles podem se preparar. No ritmo, Jason vai perder se a luta acabar assim. Ter sido encurralado em um canto como esse o faz realmente perceber o quão inferior ele era ao Nine sendo controlado. Foda-se, o Nine aqui está me chutando feio. Eu pensei que ter o talento dos combatentes de Danganronpa me ajudaria. No entanto, a realidade me ensinou que mesmo tendo todo o conhecimento do melhor treinamento que eu poderia ter não significa muito em mundos de anime shonen como My Hero Academia, especialmente em lutas superpoderosas como essa. No entanto, mesmo sabendo o quão superado ele era na luta, não havia como ele não querer perder e se submeter a ele. Então, Jason teve que ser criativo nessa luta, pois pensou consigo mesmo em um tom sério. Mas novamente, All for One pode ter a experiência e a sabedoria de sua vida. Mas por outro lado, posso ser criativo. Só preciso de uma abertura para usar minhas peculiaridades em ação. Hora de roubar a vitória no estilo Naruto. Cansado da luta, ele foi direto para o ataque final e avançou, assim como os clones.
Enquanto todos os clones corriam em direção ao boneco All for One, todos eles usaram a peculiaridade roubando vitalidade, para rapidamente enfraquecer a força ridícula de Nine. All for One controlando o corpo de Nine fez seus olhos se arregalarem enquanto os clones multiplicados o drenavam rapidamente, roubando vitalidade. Junto com seus clones, o corpo de Nine pode ficar exagerado em breve. Melhor destruí-los todos de uma vez. All for One controlando Nine, vendo que a situação havia mudado novamente, ele começou a carregar sua individualidade e explosão, ao máximo com toda a combinação de individualidades que ele tinha então. All for One controlando Nines lançou uma explosão gigante de luz que era comparável a uma montanha, pois alguns dos clones foram pegos na explosão, pois todos foram destruídos. Alguns dos outros clones usaram portão de dobra, conseguiram evitar o ataque, assim como o original, pois ele se colocou em algum lugar para obter o elemento surpresa. Nine apenas sorriu para os clones restantes zombando de Jason sobre sua estratégia que ele estava usando enquanto ele instrui no processo sendo tão arrogante. Agora então garoto, você terminou de brincar. Você tem que saber que não importa quantos clones você faça, nunca chegará perto do meu poder neste corpo. A lacuna de poder e as peculiaridades que usamos são certamente demais para pessoas como você fecharem. Simplesmente desista e morra. Jason, por sua vez, sabia que chegar perto de All for One naquele corpo de peculiaridades estava tornando muito difícil vencer ou chegar perto, a menos que All for One permitisse. Então, todos correram para simplesmente acabar com a luta o mais rápido possível. Enquanto todos os clones corriam em direção ao corpo de Nine, All for One o controlou para começar a lançar bolas de luz explosão sem parar nos clones, com elas fortalecidas o suficiente para destruir um deles com facilidade. À medida que os clones eram destruídos pelos números, eles também começaram a se clonar para ter vantagem numérica, já que All for One estava ficando irritado. Mas um dos clones conseguiu chegar perto o suficiente para quase tocá-lo, mas isso foi por pouco, pois o clone antes do corpo de Nine usou o Overclock para obter um tempo de reação mais rápido, pois seu punho esculpiu a cabeça do clone como resultado, foi esmagado rapidamente pela força superior de Nine enquanto ele falava. Sério? Você esperava que eu caísse naquele truque clássico do livro? Eu já fiz contadores neste corpo que preparei para você. É melhor estar preparado para enfrentar as consequências por cruzar meu rato. Como Nine disse, mais clones começaram a tentar usar Nova Ordem Decadência e com pressa, para ter a chance de aleijar All for One controlando o corpo de Nine. Mas a velocidade e a força dele eram simplesmente demais para os clones lidarem, pois eles eram facilmente derrubados com suas peculiaridades aumentando sua força física e velocidade, não os deixando ter a chance de chegar perto dele. Enquanto todos os clones morreram, todas as informações que eles possuíam foram transferidas para o original, enquanto ele estava escondido, esperando lentamente por sua chance, enquanto All for One estava preocupado com a distração dos clones, observando a cena, o quão poderoso ele era. O pensamento original para si mesmo em um tom sério enquanto testemunhava como seria a luta no estilo anime no futuro contra um antagonista ou protagonista principal em breve. Droga, então isso é o que teria acontecido se Nine quisesse terminar a luta. Eu posso imaginar que a única razão pela qual All for One queria que eu lutasse era para mostrar seu domínio em relação a mim com o medo me impedindo de pensar claramente. Eu tenho que dizer que ele certamente ganha seu título de vilão porque funcionou comigo. Conforme seus medos o dominavam, ele tentou se acalmar, foi quando ouviu o alter ego falar através dele em seus pensamentos com a resposta que ele queria ouvir. Senhor, peço desculpas pela espera, mas finalmente consegui as pistas necessárias para as restrições. Esses fios da pesquisa da ilha e devem ser fortes o suficiente para conter All Might. Agora é hora de um contra-ataque. Balançando a cabeça, Jason estava se acalmando um pouco e começou a pensar normalmente de novo enquanto agradecia a alter ego pela atualização. Suspiro. Obrigado por isso, alter ego, eu precisava dessa contenção. Mas minha primeira vez vivenciando uma luta estilo anime como essa certamente não era algo que eu queria. É só que as peculiaridades que All for One deu a ele são fortes demais para eu fazer algo a respeito. É hora de parar de lutar e ir para a vitória instantânea. Enquanto All for One controlava Nines, seus corpos estavam ficando irritados pelos clones que vinham repetidamente. Ele estava prestes a ter o suficiente para se distrair do que estava abaixo dele. Assim que o boneco All for One percebeu a explosão, ele rapidamente apontou seu braço tentando matar um clone ou original através da cabeça. Como se eu fosse cair nesse truque, garoto. Você tem muito a aprender antes de... Enquanto seus olhos estavam surpresos com isso, ele rapidamente gesticulou com a mão com a intenção de matar ou subjugar. Mas foi quando os fios saíram dos clones das armaduras do Homem de Ferro restringindo o All for One, pois o ataque não estava mais na direção original, pois estava preso. Um dos clones acima, que o continha, falou em tom determinado em direção ao vilão, esperando pegá-lo desprevenido. É claro que eu sabia que algo assim não funcionaria, mas certamente lhe deu o tempo necessário para desviar seus olhos para outro lugar. De repente, uma explosão abaixo dele causou outra nuvem de areia quando ele sentiu alguém tocar seus pés, e foi então que ele ouviu um estalo quando as pernas de Nine foram comprimidas, deixando para trás o corpo de um marionete sem pernas. Quando a bola de energia foi liberada em direção ao céu, o All for One que controlava o corpo de Nine começou a se soltar, dando a Jason a chance de tocá-lo no ombro enquanto ele falava rapidamente, cortando o controle do All for One sobre Nine. Shijiraki não terá o poder de controlar este corpo através de All for One. Depois que essas palavras foram ditas, a luz nos olhos de Nine começou a mostrar sinais de vida. Ao ouvir isso, All for One de repente perdeu a conexão com o corpo de Nine, pois sentiu a conexão dos dois enquanto All for One cerrava os dentes ao perceber que estava enganado. Aquela porcaria daquele rato cancelou minha conexão. Não uma vez, mas 2 vezes.
Sua raiva estava tomando conta dele, ele tentou se acalmar enquanto quebrava sua mesa em pedaços enquanto falava consigo mesmo com palavras claras de raiva, aquele rato. Vou garantir que nos encontremos novamente. Por enquanto, terei que me preparar para quando aquele rato decidir intervir no meu mundo novamente. Vou apenas planejar mais para a próxima vez. All for One parou por um momento antes de acenar com a cabeça como se estivesse se decidindo por uma ideia enquanto falava consigo mesmo em um tom estranho. Bem, eu poderia usar mais prática para assumir o corpo de outra pessoa no futuro se o que aconteceu aqui me ensinou. E Nine me proporcionou alguma diversão se alguém não conhece minha verdadeira identidade. Assim como eles, poderia simplesmente culpá-los com múltiplas peculiaridades. Dando um passo para trás enquanto se sentava, All for One então começou a falar em um tom suave como se tivesse acabado de decidir qual seria seu próximo curso. Sim, eu poderia usar um pouco de prática para assumir o corpo de alguém, mas terá que ser alguém forte e também despercebido pela sociedade. Além disso, isso me permitiria ficar de olho em Tomura no futuro. All for One então sorri com a ideia enquanto começa a rir sozinho enquanto se sente iluminado pelo encontro com o Homem de Ferro. Hahaha, sim. Toda essa experiência me deixou bastante animado para o futuro. Mesmo que essa pessoa saiba o que acontece a seguir, farei como fiz antes. Nosso plano e serei imprevisível. O próximo encontro não será ele me enganando, mas por puro poder sozinho. Aceitando a derrota com naturalidade, ele adquiriu mais conhecimento com o encontro, pois a All for One se acalmou e começou a formular planos para o próximo encontro. Capítulo 39. Ponto de vista terceira pessoa. Voltando à realidade da situação, Nine voltou ao normal, mas foi então que seu corpo automaticamente se desligou. A razão pela qual All for One já usou demais o corpo de seu marionete com o uso constante de peculiaridades, já que a estrutura celular de seu corpo começou a regredir ainda mais conforme ele usava suas peculiaridades. Com seu corpo desligado, Jason viu uma oportunidade de ouro para obter as peculiaridades que estavam chutando sua bunda nas últimas horas para si mesmo. Mas ele fez outra regra usando nova ordem no corpo de Nine para garantir que ele tenha as peculiaridades sem a necessidade de All for One interferindo com ele. Ele tinha mais do que besteira suficiente para as últimas horas, pois seu corpo já estava em exaustão completa. Usando a peculiaridade All for One, ele conseguiu obter todas as peculiaridades do corpo de Nine, pois sentiu o enorme aumento do poder das peculiaridades e as aprimorou ainda mais graças à peculiaridade One for All como bônus. Digitalização permite que o usuário pesquise e identifique as individualidades das pessoas até certo ponto, bem como meça seu nível de poder usando uma visão semelhante a uma assinatura de calor, que é exibida quando detecta os níveis de poder dos outros. Manipulação do clima que permite ao usuário controlar o clima, permitindo que ele cause instantaneamente fortes tempestades, chuva, raios e tornados. É explosão. Essa peculiaridade permite que o usuário crie explosões com as palmas das mãos. É absorção de energia. Essa peculiaridade me permite absorver qualquer tipo de energia conhecida pelo homem. Cinética, elétrica, térmica, nuclear e muito mais. Resistência fornece ao usuário a habilidade de converter seu moral em energia física e resistência. Economizador de energia, que permite que o corpo do usuário funcione com quantidades muito pequenas de nutrição e hidratação, além de permitir que ele processe sem dormir muito. E multiplicador vezes 10, permite que o usuário aumente sua força física base, velocidade, tamanho ou qualquer coisa sobre ele em uma quantidade de vezes 10. Impulsionador cinético. É uma individualidade que permite ao usuário aumentar a quantidade de energia cinética que ele pode criar e pode liberar a energia cinética em suas ações, liberando uma grande onda de choque quando ela é usada em seu corpo. Carga pesada e permite que o usuário aumente o dano causado pelos ataques do usuário. E caminhada aérea permite que o usuário fique em pé e controle o ar ao seu redor, concedendo-lhe levitação. A peculiaridade adaptar permite que o corpo do usuário mude, se desloque e se adapte a quaisquer condições ao redor do usuário. Todas essas peculiaridades estavam agora na posse de Jason Bourne, pois ele se sentia menos cansado do que estava originalmente, graças ao economizador de energia que ele tirou do corpo de Nine. Então, olhando para o corpo, Jason usou seu decadência para destruir o corpo de Nine, não deixando nenhum vestígio dele para ser reconstruído. Em seguida, ele se joga na areia do deserto completamente exausto da grande luta enquanto fala com Alter Ego em um tom cansado. Suspiro. Isso poderia ter sido um pouco melhor do que eu esperava. Ai, ainda sinto dor nos meus órgãos e ossos sendo sacudidos daquele jeito. Foi quando o Alter Ego repreendeu Jason por ser tão precipitado em sua decisão com sua luta contra o corpo de Nine sendo controlado por All for One, senhor. Mesmo que você tivesse o elemento surpresa do seu lado, desculpe se estou sendo desconsiderado agora. Você teve sua merda repreendida por Nine com essas peculiaridades. Suspirando, ele sabia que o que Alter Ego disse estava certo, mas então ele argumentou seu lado do argumento para seu companheiro em sua cabeça. Eu já entendi. Eu pensei que tinha vantagem contra Nine com as peculiaridades que eu tenho para lidar com o problema e ir para a vitória, mas eu não esperava que ele não me deixasse fazer nada. A surra unilateral que eu levei foi certamente algo que eu odeio sentir. Eu vou sentir isso de manhã, mas eu percebi algo através deste encontro. Alter Ego chamou a atenção de Jason enquanto ele respondia em um tom deprimido enquanto falava com um sorriso trêmulo no rosto enquanto falava. Essa luta me ensinou uma lição valiosa lutando no mundo de My Hero Academia que não importa o quão forte eu seja, agora há alguém mais forte do que você. Inferno, nem foi o próprio All for One.
apenas um marionete que me espancou até a morte. E eu sendo espancado dessa forma praticamente prejudicou minha confiança pensando que eu era invencível aqui porque eu não era. Eu poderia ter morrido ali mesmo naquela luta. A voz de Jason então começou a ficar trêmula enquanto ele tentava acalmar seus nervos no momento, enquanto olhava para o céu noturno acima dele. Eu quase poderia ter morrido lá, mas se não tivesse morrido, os Nine teriam atacado a ilha e com Manami e Fuyumi ainda lá. Talvez se eu não estivesse por perto, eu poderia ter trazido. Balançando a cabeça rapidamente para o e se, ele descarta completamente a ideia e diz para si mesmo, não, toda essa coisa dos filmes teria acontecido de qualquer maneira, embora aqueles dois não estivessem em perigo. Isso não significa que as pessoas estariam em perigo se eu não aparecesse neste mundo futuro. Olhando mais uma vez para o céu aberto da noite, Jason se lembra de como a All for One conseguiu descobrir bem de perto o que Jason era para ele. O estranho da breve batalha lhe disse mais do que o suficiente para descobrir suas conclusões com a sabedoria e experiência da All for One. Apesar de tudo que ele aprendeu do mundo Danganronpa, conhecimento de tudo que os humanos fazem, isso não lhe deu a experiência e sabedoria para lutar daquele jeito. Jason só podia franzir a testa para o quão diferente era lutar contra alguém mais poderoso e sábio do que ele. Além disso, ele era diferente das pessoas normais do mundo de My Hero Academia que ele mesmo mencionou. Jason pensou na conversa com All for One. Ele não conseguiu evitar franzir o rosto ao pensar em suas ações. Aqui eu pensei que estava fazendo tudo corretamente, me escondendo muito bem. Mas All for One ou qualquer outra pessoa tão inteligente quanto ele por perto teria notado minha falta de fé em heróis ou como minha mentalidade se desvia do normal. Voltando às suas ações passadas e aos eventos atuais para All for One pensando como o processo de pensamento de Jason era diferente do de todos os outros. Jason não pôde deixar de concordar com o vilão enquanto ele falava sério quando encontrou um herói pela primeira vez enquanto levava Manami para casa. Mesmo pensando na época em que conhecia All Might, Manami me olhou confuso, esperando que eu dissesse algo semelhante. Acho que posso ver como All for One notou minha falta de razão ou reação a tais tópicos. Merda, e aqui eu pensei que estava indo muito bem em ficar escondido. Acho que não estava. Colocando um ombro sobre os olhos de seu traje, uma pequena lágrima caiu de seu rosto enquanto ele falava em um tom deprimido. Mesmo depois de tudo isso, eu quase morri para um marionete feito especificamente para lutar contra mim. Eu só tenho que ficar mais forte para a próxima vez que eu encontrar um problema desses. Superando sua depressão, Alter Ego tentou uma palavra de encorajamento enquanto tentava consolar Jason com positividade. Senhor, pelo menos você está vivo para garantir que planeja o futuro. O mínimo que você aprendeu com essa troca é ser grato por ainda poder viver. Ao ouvir as palavras, um sorriso logo surgiu em seu rosto quando ele finalmente falou em um tom calmo para ela com segurança. Sim, poucos podem dizer que sobreviveram a um ataque organizado pelo próprio All for One, mas isso significa apenas que tenho que me tornar mais forte no futuro. Obrigado, Alter Ego, eu precisava disso. Alter Ego, por sua vez, apenas sorriu para a tela dentro de seu capacete enquanto começava a falar com ele em um tom calmo. Sim, senhor, afinal, você me criou para ajudá-lo tanto física quanto mentalmente em cenários como esses. Mesmo me dando uma função de escolha para fazer, estou grato por você estar vivo, senhor. Jason sorriu com isso enquanto o Alter Ego também o informava sobre as coordenadas da ilha. Além disso, senhor, eu já peguei as coordenadas do nosso quarto, já que a ilha ainda está se movendo. Se formos agora, não teremos que esperar um tempo para que eu faça as contas novamente. Jason concorda com isso enquanto usa portão de dobra para escapar da área em que estava antes que a polícia ou as forças militares começassem a chegar. A próxima coisa que Jason faz é retornar ao seu quarto, agora em seu uniforme de cidadão, enquanto se dirige para os chuveiros. Meu Deus, eu estou fedendo a suor e sangue. Preciso me limpar antes de ir para a cama. Com isso, ele foi para o banheiro para se limpar no chuveiro enquanto começava a lavar o corpo das manchas de sangue que havia na boca. Ele se lembra do que conquistou desde que chegou a este mundo. Encontros com vilões e heróis igualmente obtendo poderes que antes eram parte da ficção. Lembrar de tudo isso só o fazia sorrir enquanto se olhava no espelho vivo e vivendo. A maioria das pessoas teria morrido e recebido um sistema para ajudá-las. Possivelmente até receberiam desejos quando morressem em um novo mundo ou reencarnassem com desejos poderoso. Mas aqui está ele com um sistema cuja única função principal é viajar para mundos diferentes. O trabalho duro e o risco de obter esses poderes sem a necessidade de seu sistema apenas para viajar, sem inventário, sem habilidades poderosas e certamente não invencível contra o mundo. Isso só o fez sentir mais medo enquanto ele balança o que o futuro reserva para ele. Ainda assim, havia o sentimento de orgulho de estar vivo, o que uma pessoa normal poderia ter morrido pelo que ele suportou. Claro, ele ainda sentia o medo e a dor da luta, mas aqui estava ele vivo, vendo um sorriso em seu rosto no espelho enquanto ele se observava. O sorriso da excitação de uma nova jornada para as fronteiras desconhecidas de novos mundos para ele mais branco era anime, jogos, novelas ou possivelmente quadrinhos. Não importava, ele se prepararia e planejaria com o conhecimento que tinha para sobreviver aos novos mundos no futuro. Depois de se refrescar adequadamente, ele começou a ir para a cama e dormir para se rejuvenescer enquanto dormia. Atualmente de manhã, quando ele acorda e se prepara para o dia que tem pela frente, ele começa a sentir o cheiro do ar fresco enquanto respira o ar, respiração. Agora isso se sente melhor depois de um longo dia de uma luta difícil. Tenho que ficar mais forte para o futuro que se avizinha se eu quiser sobreviver ao meu próximo encontro com All for One. Tenho que planejar a próxima vez que lutarmos. Toque toque.
Ao ouvir sons de batidas na porta, ele ouve os sons de Manami através da porta enquanto ela tenta acordar Jason do que ela supôs estar dormindo. Acorde Jason. Apresse-se e acorde ou então você perderá o café da manhã gratuito no corredor do prédio. Ouvindo as palavras de Manami, ele sorri enquanto prossegue para abrir a porta enquanto sorri para seu pequeno amigo. Bom dia, Manami, desculpe por não acordar cedo. Além disso, você disse café da manhã grátis no corredor de baixo? Manami acena com a cabeça em concordância enquanto gesticula para que Jason a siga enquanto ela fala com ele em um tom feliz. Claro que Fuyumi já foi na frente para nos pegar um assento. Agora, meu jovem, que tal eu te mostrar onde encontrá-lo? Sorrir com a atitude adulta de Manami, apesar de ela ser adulta, fez Jason rir internamente sobre como ele se esqueceu de que, apesar de quão pequena ela era adulta. Com isso, ele continuou aproveitando a semana com os amigos durante o tempo restante da estadia deles antes de chegar a hora de retornarem ao Japão. Jason fez questão de guardar essas memórias de suas viagens na memória, pois esses são os melhores momentos de sua vida, aproveitando-os com outras pessoas e também ajudando Melissa Shield a desenvolver seu equipamento de apoio. Capítulo 40. Ponto de vista de Jason. Suspirar? Obrigado, com certeza tem sido ótimo aqui no Japão, isso foi com certeza. Conheça alguns personagens do show e consiga interagir com eles também. Embora eu tenha parado de coletar peculiaridades por enquanto, pois não quero que a All for One venha me encontrar, deixei o restante do meu tempo aqui para relaxar e treinar minhas peculiaridades. As peculiaridades que roubei do corpo de Nine foram certamente um grande impulso para meu poder, mas também bastante assustadoras. Quero dizer, se All for One tinha essas peculiaridades por aí, então como ele conseguiu obter as peculiaridades? Adaptar? E absorção de energia? Para começar, já que eu tinha isso em mente, pesquisei quem tinha essas peculiaridades faltando. Parece que eu estava certo de que eles foram roubados. Mas da data real em que a All for One lutou contra a All Might com a Segurança Nacional Japonesa para pessoas que perderam suas peculiaridades. O mesmo se aplica aqui, que essas duas peculiaridades foram roubadas logo depois da luta, 2 anos depois. Também havia outros, mas a maioria deles parece ser básica roubada. Simples de usar, mas estupidamente poderosa também, acho que essa característica nunca o deixou usar tipos de poder básicos como esses por aí. Quanto ao treinamento, meu corpo se tornou mais uma rotina diária hoje em dia, pois nunca mais quero ser tão fraco. Embora, quando penso nisso, acho que era inevitável em certo sentido quando enfrentei o marionete Nines da All for One. Tecnicamente ainda sou uma criança, no sentido mais verdadeiro do termo. O que diabos estava acontecendo na minha mente? Lutar contra o corpo de Nine controlado por um vilão como All for One foi uma boa ideia? Nenhuma. Mas ainda assim o medo que ele instalou em mim não era algo que eu estava preparado para enfrentar, era como aquela cena de Sun. Eu estava paralisado pelo medo e pressão que ele excluiu sobre mim. Eu caí porque eu nunca experimentei algo assim. Mesmo assim eu ainda posso aprender a lição do medo, era um instinto básico. Ainda assim, o encontro com Nine me fez perceber algo realmente fatal. Eu não sei lutar e não aquele bandido de rua ou lutas de nível baki com outros personagens humanos. Quero dizer, lutas de nível de anime de algumas semanas atrás me deixaram completamente legível para esse tipo de luta. Eu não sei lutar nesse nível e completamente por pura sorte eu ganhei quando todos os casos eu deveria ter perdido. Acho que o talento do estudante de sorte suprema salvou minha bunda mais do que me deu grandes dores de cabeça. Espero que minha sorte não me cause tantos problemas no futuro. Ei, Jason, você pode prestar mais atenção. Atualmente voltando à realidade, eu e Manami estávamos em frente ao prédio da residência Todoroki, uma casa atualmente ocupada pela família Todoroki localizada na cidade de Muzutafu, Japão. Nós dois viemos aqui para uma festa de despedida antes de eu partir para amanhã dar a volta ao mundo, mas eu sabia que iria para outro mundo. Mas foi legal da parte deles se importarem comigo para dar essa festa na casa da Fuyumi. Agindo nervosamente com a reação de Manami, comecei a falar com ela em um tom envergonhado. Hehe, desculpe por isso, Manami. É que tudo é um pouco surreal para mim viajando com todas as memórias que fiz com vocês. Foi quando ouvi a porta se abrindo e nós dois vimos Fuyumi saindo com um grande sorriso no rosto. Sim, foi uma experiência interessante para você, Jason. Mas pelo menos se você for amanhã, quero que tenha uma festa de despedida junto com as pessoas que conheceu. Pessoas que eu conheci, hein? Entrando, o exterior da casa parece uma casa tradicional japonesa com vistas externas de passarelas e um jardim no meio. Mas na cozinha fui recebido pelas pessoas que conheci durante minha estadia aqui. Izuku, Eri, Inko e até Melissa Shields também estão aqui. Com meus olhos arregalados diante de sua aparência, perguntei surpreso com o quão ela estava ali. Melissa, o que diabos você está fazendo aqui? Sentindo que fui esbofeteado por Fuyumi me dando um tom de repreensão enquanto Izuku cobria as orelhas de Eri da minha língua. Fuyumi começou a puxar minha orelha enquanto falava comigo. Jason, tem uma criança aqui, por favor, seja mais atencioso com os outros aqui. Ai, 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 que diabos Fuyumi? Minhas ações foram completamente justificadas pela presença de Melissa aqui. Foi quando Melissa riu timidamente da cena enquanto me respondia com um sorriso atrevido no rosto. Engraçado sobre isso, Jason. Quando você estava na ilha e ajudou com minhas anotações sobre meu tempo livre durante a semana, você ajudou a modificar minha versão do meu equipamento de suporte. As ideias da fonte de energia, assim como sua ideia de um reator ARC, foram magníficas para minha ajuda. Bem, acho que meu tempo na ilha parece ter ajudado Melissa, mas a melhor pergunta é, por que ela está aqui? Foi quando recebi minha resposta de Fuyumi soltando minha pobre orelha enquanto ela falava em um tom feliz. Na verdade,
Melissa veio aqui para entrar no exame de admissão da UA este ano. O pai dela fez algumas ligações com um velho amigo para que ela fizesse um teste com seu equipamento de suporte. Meus olhos se arregalaram com isso. Eu rapidamente me aproximei e entreguei minha mão a ela enquanto ela a apertava com gratidão real a ela. Espere, sério? De jeito nenhum. Tenho que dizer que estou impressionado que você finalmente veio para a escola secundária da UA. Espero que você tenha sucesso nos exames. Melissa, por sua vez, começou a sorrir nervosamente enquanto apertava minha mão e a soltou enquanto falava. Sim, tem sido uma nova experiência para mim me tornar uma heroína como meu tio. Vou receber ajuda dos outros heróis da UA, só preciso passar. Isso parece ótimo para ela, mas foi quando olhei para Izuku enquanto Inko começou a falar em um tom nervoso. Acho que você não esperava nos ver, Jason. Acontece que fui convidada aqui graças à sua amiga Manami ali quando você não estava por perto um dia quando Izuku tentou visitá-la. Uma coisa levou a outra e eu tenho que ganhar Manami e Fuyumi como amigas. Olhando para minha cabeça sobre os dois, vejo que Manami ri disso enquanto Fuyumi balança a cabeça enquanto fala sim. Tenho que admitir que Izuku tem sido uma boa influência para Shoto, já que nosso pai não permitiu que Shoto tivesse amigos por propósitos de treinamento, mas desde que ele foi levado sob custódia, ele tem um novo tempo livre que não tinha antes. Movendo minha cabeça, vejo que os outros membros da família Todoroki concordam enquanto pergunto em um tom curioso. Sério? Acho que eu estava ocupado com minha vida porque Izuku estava fazendo amizade com o garoto Shoto. Não se preocupe tanto, Shoto. Eu disse que isso é tudo passado. Tem certeza de que está tudo bem para você? Irmãozinho. Se eu soubesse antes, teria transformado nosso pai em cinzas, mas também é minha culpa por deixar vocês daquele jeito. Foi quando vi Shoto entrando na sala com Toya, ambos falando sobre algo longe de todos aqui. Mas graças a Deus pelos meus super-sentidos posso ouvi-los, parece que eles estavam falando sobre o passado. Quando os dois finalmente chegaram, Shoto olhou para mim e assentiu enquanto dava uma reação normal a Izuku. Ei, olá Izuku, que bom ver você aqui. Ha. Acho que essa foi a resposta de Shoto para mim, já que não temos muito contato um com o outro. Mas sua reação a Izuku pareceu normal. Posso seguramente assumir que eles são amigos. Olhando para a direção de Izuku, vejo que eles têm um bom relacionamento como amigos. Melhor com aquele relacionamento tóxico com Bakugo, isso é certo. Foi quando Toya olhou na minha direção enquanto seus olhos se arregalaram um pouco, mas voltaram ao normal enquanto ele falava amigavelmente comigo. Desculpe, nunca te conheci antes. O nome é Toya Todoroki, o filho mais velho desaparecido da família Todoroki. Você é? Sorrindo para Toya, eu simplesmente respondi com uma melodia feliz enquanto falava com ele pessoalmente. Jason Bourne, o cara que sua irmã está dando uma festa de despedida. Prazer em conhecê-lo, filho mais velho desaparecido. Mas por que adicionar a parte que falta? As emoções de Fuyumi estavam um pouco conflitantes devido à sua frequência cardíaca, mas ela sorri para a cena enquanto comenta sobre nós dois. Jason, este aqui é Toya. Ele estava desaparecido há muito tempo, mas toda a família ficou surpresa ao vê-lo aqui e é isso que importa. Eu já sei disso, Fuyumi. Afinal, fui eu quem fez questão de se vingar do pai com as evidências que consegui e milhões de espectadores como testemunhas no YouTube destruindo sua carreira. Com isso todos logo começaram a ir para o jardim para aproveitar a festa. Parece que enquanto todos estavam indo, Toya agarrou meu ombro enquanto ele me dizia enquanto todos estavam. Bem, eu não esperava ver você aqui, Homem de Ferro. Quando você disse que conhecia minha irmã, eu não pensei que fosse assim. Hein? A vida realmente tem um jeito engraçado de funcionar, certo? Não mais representando o papel, já que todos já tinham saído, eu simplesmente respondi com um tom calmo enquanto falava com Toya. Ei, eu disse que conhecia sua irmã. Eu só não esperava que ela se intrometesse na minha vida organizando uma festa como essa. Mas você tem razão, a vida com certeza funciona de maneiras engraçadas. Toya, por sua vez, riu da minha cópia fraca de sua voz, propositalmente devo acrescentar. Mas foi quando ele me perguntou em um tom agradecido. Hahaha, cara, talvez você devesse trabalhar como comediante no futuro, garoto de ferro. Mas falando sério, embora eu tenha que agradecer, com as evidências que você me deu, meu pai possivelmente enfrentará uma sentença severa, possivelmente dentro do Tártaro. Dando de ombros para o Todoroki mais velho, eu simplesmente respondi com um sorriso malicioso no rosto, lembrando-me de seu pai atualmente em julgamento. Possivelmente. Mas eles podem aliviar sua sentença por causa de seu trabalho de herói, então talvez. 10 anos de prisão talvez, ou menos, se por bom comportamento. Mas ele ainda perde a chance de se reconectar com Shoto ou o resto de vocês novamente. Toya coloca a mão sobre o queixo enquanto pensa na minha resposta até que ele dá de ombros e responde para mim. Claro que eu acho. Mas pelo menos ele não vai mais se tornar um herói. Embora eu queira um favor seu, se você não se importar. Olhando para os olhos dele, percebi que eles tinham um olhar suplicante. Então, eu assenti imaginando o que ele queria enquanto eu ouvia o que ele queria. Escute, eu sei que pode ser muito, mas, suspiro, eu estava pensando se você pode ajudar com a condição da minha mãe. Quando eu finalmente a conheci, ela parecia tão quebrada quando ela finalmente me viu. Ouvindo isso, tenho que levar em consideração sua situação. Não há razão para que eu não deva ajudá-lo. Além disso, meu tempo está quase acabando. Então não adianta me esconder neste momento. Sorrindo com isso, respondi a Toya enquanto respondia a ele. Claro, tenho algo que ajudaria. O pequeno projeto secreto que tenho foi feito para ajudar pessoas com doenças mentais. O programa Neo World me deixou conhecê-la para que eu possa ajudar. Ouvindo o batimento cardíaco de Toya, posso ouvir que ele ficou surpreso com minha resposta, mas me agradeceu mesmo assim. Mas ainda assim, grandes mudanças acontecerão neste mundo, mas isso ainda vai acontecer no ano que vem, antes que algo grande aconteça.
Francamente, tenho tempo suficiente, já que os tempos do mundo em relação ao meu parecem diferir quando estou por perto. Quando voltei ao meu mundo original, apenas um mês se passou, mas esse é apenas o meu mundo que aconteceu. Não sei ao certo, mas o que preciso é de um grande impulso no meu poder para o próximo mundo e pesquisa. Por enquanto, devo focar no presente antes de partir, mas antes disso, enquanto Toya seguia na frente, olhei para a tela do meu sistema e vi o novo mundo que surgiu algumas horas atrás. Um novo mundo foi adicionado após o período de um ano, Hunter vs Hunter.